aviação agrícola hoje, ela não anda sem um bom profissional. Pra te ganhar um valor bom que tu ganha, que judia ali das 5 e pouco da manhã até o final do dia. São horas de aplicação, sabe? A aviação agrícola tem o estilo de voo, às vezes o pessoal não entende, mas por que o avião voa abaixo, né? Por que ele tem que voar ali a 5 metros do chão? O piloto agrícola tem que sempre manter a responsabilidade. Pensar antes de agir, né? Decidiu, vai até ali. Rafael Bernardi, sentado aqui conosco hoje, escolheu viver uma das carreiras mais exigentes que o agro já criou. E fez isso aos 19 anos de idade. Os pais financiaram a casa para ele estudar. A mulher, na época namorada, vendeu o próprio carro para ajudar. Na primeira safra, vieram 3 panes mecânicas. Ele salvou o avião, pediu as contas e começou de novo. Isso eu falo muito para meus filhos também. Às vezes o meu maior pergunta, por que tu tem que voar hoje? Tem muitas pessoas que precisam do pai. E a aviação agrícola brasileira é a segunda maior frota do mundo. Apesar de movimentar bilhões, o piloto agrícola ainda é um cara meio invisível pro grande público, né? O pessoal vai no supermercado buscar um alimento e não sabe que o alimento foi pulverizado pelo avião. Então, assim, para ficar bem claro, algodão, soja, milho, arroz, feijão, todo tipo de cultura vai ter o avião agrícola trabalhando. Hoje, quase 15 anos depois, com cerca de 6 mil horas de voo, ele trabalha no coração do agronegócio gaúcho e é responsável por boa parte do arroz que está no prato do brasileiro todos os dias. Comandante Rafael Bernardi, hoje nós vamos ouvir a tua história. Vamos entender o padrão mental, técnico e humano que sustenta um piloto agrícola de verdade. Tu tava técnico agrícola, não tinha dinheiro, os teus pais financiaram a própria casa, tua namorada vendeu o carro. Quando que tu olhou e pensou assim, agora eu não posso mais falhar? Mas antes da gente decolar a nossa conversa, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você gosta de conversas profundas sobre a aviação, sobre o agro e sobre as profissões que realmente movem esse país, se inscreve no nosso canal agora. Porque aqui a gente não faz conteúdo superficial. A gente conversa com quem está dentro da operação de verdade. Então já se inscreve, ativa o sininho e fica com a gente, porque essa conversa hoje promete. Teu pai era gerente de lavoura e tu cresceu no meio de tudo isso, né? Mas crescer vendo avião e decidir que quer viver ali dentro do cockpit são coisas bem diferentes. Qual foi o momento em que tu olhou para cima e decidiu, eu quero ser um piloto agrícola? Eu, com uns 8 anos de idade, todo dia que tinha aplicação na lavoura, lá onde meu pai era gerente, eu pegava a bicicleta e ia pra pista. Chegava lá, ficava olhando a aplicação, era a minha paixão, coisa de guri, né? Só que naquela época eu nunca imaginava que hoje seria piloto. Tinha um sonho, olhava, era a minha paixão, tinha aviãozinho, fazia de brinquedo. E o tempo se passou, depois eu fui pro quartel, estudei, fui pro quartel, fiz o curso de técnico agrícola. Quando eu fiz o curso de técnico agrícola, em 2001, ali começou já outro pensamento, já mais um pensamento mais real, né, para ser piloto. Aí me formei e fui trabalhar como técnico agrícola na aviação. Por 6 anos trabalhei. E um certo tempo lá eu tava com meus pais conversando em casa e eu disse, tava com vontade de ser piloto. Eu tinha um sonho, tinha uma vontade. E meu pai disse, mas então corre atrás do seu sonho e vai. E o que eu preciso fazer? E eu disse, mas é muito caro, é muito dinheiro. E não, fazer lá que a gente dá um jeito. Aí eu fui me informar, eu comecei a procurar como é que era o processo. Tinha que fazer prova, estudar bastante. E aí eu vi o valor que era e os meus pais diziam, é um valor X. E eles, então vamos financiar a casa. Financiar uma casa e a gente paga o teu curso. E eu prontamente, no outro dia, já ia atrás. Tá resolvido, né? Eu ia atrás da documentação e fui ver o que precisava. Cheguei lá, me inscrevi no aeroclube para fazer o curso. Durante 2 anos eu demorei, comecei o curso, e em 2 anos eu estava formado piloto agrícola. Minha esposa fez parte disso aí, que no começo ela era somente minha namorada. Também ela me ajudou, ela vendeu um carro que ela tinha, o primeiro carro dela. Vendeu para nós fazer o curso. Foi algo assim que eu sempre digo, se tu tem vontade, tem que correr atrás. É caro? É, só que não é impossível. Tu dá jeito, hoje em dia todo mundo tem uma maneira, tipo, tu consegue daqui ou dali, mas tu vai conseguir. Tem que ter vontade e se tu realmente gosta, tem que gostar. É uma profissão que eu sempre digo, tu tem que gostar do que tu faz. Para nós que somos apaixonados pela aviação, é algo que te dá prazer, tu chegar dentro do avião. Todo dia a gente acorda cedo, tu vai lá, mas é algo que tu acorda, se tu fica às vezes uma semana sem voar, já começa a dar, fica louco pra ir. Fica nervoso. Fica nervoso. Fica de, não tenho ar, não tô voando. Às vezes tu vai lá no hangar só pra ver, pra estar lá nos aviões lá, tu vê os aviões voando e tal. Algo prazeroso, entendeu?
Em quanto tempo tu devolveu essa hipoteca pro teu pai? Em 3 anos. 3 anos de profissão. 3 anos de profissão. Eu devolvi, eu fui deixando, né? Me acomodei. Ele podia ter devolvido no primeiro ano, né? Eu devolvido antes, mas daí eu fui deixando. Daí eu certo digo, não, vou devolver Hoje é isso o aí. dia. Hoje é o dia, eu vou devolver, pra deixar mais tranquilo, né? Não, Então- dá pra ver que o pessoal confiou bastante em ti, né? Isso, é que eu sou um Já excelente passava filho, uma né? credibilidade, né? Até hoje. O pai, né? a mãe e a Pra namorada. fazer. Exato. Investindo, na verdade, não é o teu sonho, né? É o sonho de todo mundo, né? Todo mundo. Tipo, então, e isso é gratificante pra mim ver hoje o orgulho que os pais têm, né, da pessoa que eu me formei, entendeu? Da pessoa que eu sou hoje, assim. Então, isso eu transmito pros meus filhos hoje em dia, entendeu? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então é algo que valor tu vai passando de berço, né? Tu falou ali que antes de te formar, tu trabalhou como técnico agrícola na própria operação, né, da aviação. Tu tava no chão, preparando o jogo para os outros entrarem em campo. O que isso fez com a tua cabeça? No momento que aconteceu isso aí, era algo assim que eu acredito que todo técnico agrícola, quando tá ali preparando as cargas, pra te estar junto, pra te estar na aviação, é o teu sonho aquilo ali, tu gosta, é difícil uma pessoa trabalhar ali só pelo valor, só pelo salário, sabe? Quando tu trabalha na aviação, tu tem que estar apaixonado pelo setor. E eu, cada dia que eu olhava, pra te ter ideia, tu preparava a carga, vai ser o avião decolava, e tu fica aqueles segundos assim, olhando o avião lá, tá lá, tu fica... Depois tu volta pra tua realidade e prepara a carga ali. Mas é algo... É tipo jogador de futebol do reserva. Fica naquela... Fica Hoje alguém vai se machucar. Não, é interessante, né? E quando é que tu citou aqui? 2001 a 2006, tu foi técnico agrícola, na beira de pista. Na beira de vista. E aí tu fez o curso a partir de quando? 2006? 2007 eu comecei. Começou, então 2007 foi a 2010. A 2009. 2009, tá. E aí tu continuou como técnico agrícola. Não, aí quando eu me formei piloto agrícola, eu me lembro até hoje a aviação que eu estava trabalhando, em Uruguaiana também, que eu trabalhava de técnico, ela me disse, não, se a hora que surgiu uma vaga, eu iria trabalhar ali. Só que a aviação depende do piloto, eu vou sair, né? E não tinha, quando eu me formei, não tinha vaga, e eu fui trabalhar, dei sorte também, eu consegui no Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria, numa aviação ali. Trabalhei 1 ano nessa aviação, e a minha expectativa, o sonho de todo piloto é tu voar na tua residência, voar em casa, né? Pra estar perto da família. Nunca tive uma pretensão de voar muito longe. E no 2º ano eu consegui ir na área em arte de aviação agrícola, que é onde eu estou até hoje. Uma ótima aviação. Tipo, tu entra num avião, tu sabe que tu entra ali seguro. Tu Olha, avião mais de 15 anos, então, é isso? faz praticamente 15 anos. 15 anos. 15 anos que eu vou lá. Eu já é quase dono lá, então. Não, Esses não, 15 não, anos lá, né? Entendeu? Se eu ouvir isso aí, vai dar problema. Vou virar sócio dele. Era só 15 anos é por tempo, né? É assim que faz, é por tempo. Tipo, uso campeão. Nossa, Luciano, não dizer ele sabia disso aí, que ia dar tudo errado. É só brincadeira, senhor, você fica tranquilo. Fica tranquilo que não é. Mas se quiser, eu quero. Vai saber, né? Olhando para trás hoje, ter começado como técnico agrícola foi uma vantagem para ti, tu considera? Com certeza é uma vantagem enorme. Tu trabalha, o técnico agrícola é uma profissão linda, eu tenho muito valor do tempo que eu trabalhei, só que a minha paixão mesmo era ser piloto, hoje eu consegui, graças a Deus. Então, tudo muda, tudo melhora. A situação financeira, nem se fala que hoje em dia a gente é movido a dinheiro, né? Tipo, além de o bom de tu trabalhar onde tu gosta, tu vai, trabalha, só que tu precisa ter um valor para te ter uma qualidade de vida, para te dar um futuro legal para teus filhos. Então, a mudança quando eu era técnico para agora é 100%. Né? Então, é tudo de bom. E na verdade, sim, é que nem tu tá citando, né? Tu tendo toda essa experiência de pista, tu sabe quando tu tá no cockpit, o que vai acontecer lá, o que tu deveria exigir que seja cumprido para tu ter realmente o teu trabalho plenamente efetivo como piloto, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do piloto agrícola. Não desmerecer, mas tipo, tu já ter vindo da área rural. Às vezes tu ter forma, tu viveu sempre na cidade e resolveu, hoje eu vou fazer um curso, vou virar piloto. Tu demora, tu sofre mais, tu aprender a cultura, tu aprender evento, e tu já tá no ramo, já trabalhei 6 anos como técnico, tu já sabe o preparo de calda, já sabe. O técnico tem que ser outra coisa, o técnico agrícola que tá ali, ele é fundamental para uma boa aplicação. Ele ajuda a cuidar um avião para lá de fora. Tu tá ali, às vezes tu tá dentro ali, tu tá concentrado com muitas coisas, é bastante coisa para tu se concentrar na aplicação, no GPS.
tu tem que ter uma pessoa lá, uma equipe lá que seja 100% conectado contigo também. É uma parceria que a gente se forma hoje, pra te ter ideia, hoje o técnico que trabalha comigo, o Neymar, nós estamos juntos aí há uns 11 anos, ele trabalha comigo, 10 anos. Tempão. Então é bastante tempo, sabe? E eu acredito que São teus pés no chão. É isso, exato, é ele que vê, isso aí, tipo, ele sabe, às vezes o vento virou, ou tem alguma cultura que deriva, isso aí, tudo a pessoa ajuda, tudo o técnico ajuda, não? Então é algo que tem que o técnico tem que ser muito responsável, assim, com o piloto. O piloto vai cuidar no ar, voando, aplicação, porque além de tu estar cuidando do teu GPS, tu tá na aplicação, tem uma cultura. Às vezes tu tá fazendo uma aplicação ali, tem uma cultura no lado que não pode pegar deriva. É interessante quando tu cita isso aí, o controle que tu tem para decolar um avião, fazer uma aplicação, operar, que o pessoal às vezes acha que é simplesmente, eu resolvi que agora eu vou decolar um avião, que eu vou aplicar, eu vou fazer. Não. Nada disso. Existe toda uma estrutura, né, documentações, licenças, tudo para eu realmente poder chegar. E aí a gente está falando hoje aqui da posição humana do jogo, né, que é o técnico agrícola, que está ali realmente observando. Então a gente às vezes tem o dado, os sistemas hoje altamente modernizados, tu tem a coleta de informação climática a cada 0,2 segundos à disposição, né? E o Ariarte tem lá todos esses equipamentos. Então o que a gente tem? Mas de qualquer maneira, tu também tem o ser humano capacitado fazendo uso daquela tecnologia. Então, realmente é uma simbiose do jogo todo, e o piloto precisa de um time de campo qualificado, assim como o time de campo também precisa de um piloto qualificado. Né? Então, e a coisa toda ela roda dessa maneira. Então, o legal é realmente mostrar isso aí, que ele veio de uma caminhada a qual ele teve que ter todo o domínio antes de botar o pé no avião. E aí eu te pergunto, quem é o piloto que vai decolar um avião tendo todo o conhecimento, tendo toda a experiência, sabendo tudo? Ele vai decolar, obviamente, para fazer um trabalho bem feito, para realmente, e se a condição não está adequada, ele não realiza o trabalho, ele volta para a base e está tudo certo. Ou seja, é o dia a dia da aviação, né? Quantas vezes por dia tu decola o avião? 50 vezes, 40 vezes? Então, assim, um dinamismo, só que isso. Realmente... 50 vezes. Às vezes eu chego a fazer até 100 decolagem num dia. Meu Deus, eu não imaginava. O sólido vai muito mais rápido. É muito rápido. 100 vezes pós-decola. E cada pós-decolagem é por quilo, aí a decolagem é por quilo. Isso, então tu tem um limite de quilo do avião, porque a parte sólida não vai ter como encher mais. Isso, exato, é aquilo ali. Então, e aí tem um... Nossa, tem que ter muita experiência. É algo, não é? Quer dizer, ganha muita experiência também. 100 vezes no dia. Hoje a aviação... Ela não anda sem um bom profissional. A aviação agrícola hoje tu tem que ser profissionalizado, tu tem que estar acompanhando papelada, tu tem que ser uma pessoa responsável. E, no entanto, por isso que toda a aviação hoje, tu olha, tu chegar na aviação, é um padrão. Sim. Não é tu chegar qualquer pessoa lá, eu vou trabalhar aqui na aviação, mesmo como na equipe de terra. Chegar uma equipe de terra preparada. Tem que estar licenciado, o cara tem que entender de produto, porque tu pode errar um produto que tu erre. Sim. Vai preparar uma carga lá e ronda dosagem, tu mata uma lavoura do cliente. Exatamente. Então isso não pode acontecer. Como não pode acontecer, tem que ter toda uma gestão. Isso. Então, realmente, é um domínio. De novo, não é só comprar e sair operando, né? Tem todo... Nós estamos falando aqui de 15 anos de lavoura, pilotando, nós estamos falando de mais 6, 7, 8 anos antes disso. Uns 20 e poucos ligados à agricultura, né? Isso. Ligado à agricultura. E depois, nos 9 anos, estava lá de bicicletinha. De bicicleta. Assistindo o avião decolar e pousar. Deixa eu voltar aqui. Tu tava técnico agrícola, decidiu que vai virar piloto, não tinha dinheiro, os teus pais financiaram a própria casa, tua namorada vendeu o carro. Me conta como foi isso e, principalmente, quando que tu olhou e pensou assim, agora eu não posso mais falhar. Não, tô sem casa, os pais sem casa, namorado sem carro, a pé. Isso no momento que meus pais assinaram o documento de financiamento da casa, ali eu pensei, agora não tem mais volta. Eu tenho que terminar o curso, tenho que me formar, tenho que voar, porque todos ficaram dependendo do teu sucesso. Então, da tua dedicação, né? Principalmente. Por isso que eu fechei os olhos, foquei naquilo ali, fiquei ali, que deu quase 2 anos para me formar, somente para isso. Tipo, 2 anos. 2 anos. 2 anos. E isso por causa que, mesmo que às vezes tu tá com o valor, depende de tempo. As primeiras horas que tu faz no curso, tu não pode chegar e já querer voar várias horas, tu voa tipo 30 minutos num dia, outro dia tu não voa, às vezes tu voa 1 horinha no dia. Então, as primeiras horas é um processo lento, porque tu te cansa, tu fica nervoso, soa.
É 30 minutinhos voando ali que tu tá... parece que foi passa o dia inteiro hoje. Hoje eu passo, às vezes, 11 horas voando no avião e tu não sente, né? Então é algo... É de sol a sol, né? É de sol a sol. Isso é muitas coisas, muito que tem pessoas que não enxergam o lado... Tipo, pensa, o piloto ganha bem, porque graças a Deus todos os pilotos hoje ganham super bem, só que pra te ganhar um valor bom que tu ganha, tu te judia ali das 5 e pouco da manhã até o final do dia. São horas de aplicação, sabe? E às vezes, como a gente estava falando, tu tem dias que eu como dentro do avião. Pega uma marmitinha ali e come com o avião até ligado, às vezes. Isso aí ninguém conta, né? Essa parte ninguém conta, né? O tamanho de dedicação que tu tá ali, tem a janela de operação, tem que cumprir, e tu vai fazer o que tiver que fazer, né? Ou seja, o trabalho bem feito. Não dá tempo de sair da fazenda e ir pro restaurante, né? Na nossa região, bem assim. Às vezes na nossa região a safra é curta, o pico ele é novembro a meio de janeiro. Então tu tem 2 meses e meio que tu tem que... E todos os clientes aprontam a lavoura tudo ao mesmo naquela tempo. época. É tudo ao mesmo Aí tempo. às vezes tem uma fila de espera, tipo 10 clientes esperando curtir. Então eu entro no avião 5 e pouco da manhã e eu não paro. Aí eu me troco daqui, troco pra lá, vou fazer... Faz 100 pousos e decolagens. Chega a fazer 100 pousos. Então tu vai pra te atender o máximo cliente com qualidade, pra deixar ele satisfeito. Mas tem o preparo, né? Tem preparo físico, tem todo um preparo, não é? De novo, não é quero fazer, que nem tu falou, tu citou 30 minutinhos de voo durante o início do treinamento de piloto. Tu não aguenta, fisicamente tu não aguenta. Exato, né? E até assim, quando a gente brinca, vai num kartódromo aí brincar 30 minutos na pista, tu sai de lá, tu sai exausto, sai exausto, né? Isso, então assim, e claro, com o tempo tu vai adquirindo aquele domínio. Tu tava nos contando que hoje tu conversa com a Lisiane e lembram de que iam pra praia num carro sem ar-condicionado, janela aberta, que era divertido, que era legal igual. Enfim, mas que hoje vão com o ar-condicionado ligado, tudo fresquinho, bonitinho. Lá na época que ela pegou e entregou a chave do carro na tua mão, como que a Lisiane viu aquilo? Como um gesto de loucura, de aposta, de amor ou tudo misturado? Eu acho que mais um gesto de amor. É uma confiança que ela teve, que eu respeito muito isso até hoje, né? Algo que não é qualquer pessoa que se animaria a fazer isso aí. E ainda namorada, né? Namorada, né? Não era nem noivo. Então, depois, passou uns anos, nós noivamos. E é algo assim que eu me emociono, eu penso assim que tem que ter muito culhão para fazer algo assim. Muito, porque é arriscado. Eu poderia ter terminado meu curso e ter dado tchau, meu amor. Obrigado pelo carro. Mas ele ainda deu uma enrolada pra noivar, né? Eu vi que ele não, e passou um tempo. Mas deu certo, graças a Deus deu tudo certo. Ela não se arrependeu do que fez. Investiu na planta. Investiu no algo certo, correto. Eu mexo com ela e digo, tu deu o golpe certo, viu? Ela saiu do Fusca pra BMW, eu espero, né? Mas tu viu que agora dá pra lançar investimento em formação de piloto. Informação de piloto. Quem vai patrocinar o piloto, né? Porque a gente vê, o pessoal fala, né? Não, o pessoal ajudou a fazer. Aí agora começar a criar a profissão de investimento para a profissão de piloto. É isso aí. A gente sabe que existe o romantismo, né? Da profissão piloto agrícola, piloto comercial, piloto da Força Aérea, né? Toda criança olha para um avião, e até um adulto olha para o avião e fica, né, como aquilo voa. E é um magnetismo, é uma coisa meio misteriosa para quem, né, não é engenheiro e físico, enfim. Mas também existe, depois que tu entra na profissão, o primeiro pouso, o primeiro voo solo, a primeira aplicação de verdade. Quando que para ti tu percebeu assim, agora acabou o sonho e começou a vida real, a profissão mesmo? Eu me lembro que na primeira decolagem que fazer, porque quando tu te forma, aí eu arrumei meu primeiro emprego, eu fiz uns voos com água na pista. Tava pra dar uma treinada, a gente fez ali umas 2, 3 horas de voo com várias decolagens, vários pousos, aplicando em cima da pista somente água para te treinar um pouco mais, aferir mais o que tu saiu do curso, né? E na minha primeira aplicação, eu me lembro até hoje que o que era mais difícil era centralizar as bolinhas do GPS. Porque isso aí, todo piloto, quando te forma, tu fica tenso, é muita coisa pra te cuidar junto, entendeu? Mas depois que terminei a minha primeira área, era uma área de 30 hectares. Fiz ela, voltei pra casa todo suado, parecia, e não era nem tão calor, né? Mas eu tava derretendo de suor.
Quando eu posei o avião, que eu desliguei, eu digo, bom, a partir de hoje a missão tá cumprida, agora é bola pra frente. Agora eu sou piloto. E sou piloto. Só que tu não pode esquecer que, às vezes, assim, o piloto se forma, faz uma safra, tu já acha que tu tá... não, já sou Top Gun, já vou super bem, não vai acontecer nada. Geralmente, na terceira safra, é o que dá a maior dos acidentes, porque o piloto tu acha que tu tá autoconfiante já. Diz, não, agora já tô com 3 safras, já tô voando bem. Tu tem que sempre manter a responsabilidade. Decisões com calma. Tu tem que sempre pensar antes de agir, né? Tu não pode assim, tu vai passar embaixo de uma rede. Tu não pode ficar pensando, passa embaixo, passa em cima. Tu decidiu, mantém a tua decisão. Vai até ali. Que daí não tem perigo. É algo, então, tu tem que ser profissional. E na verdade, assim, que nem tu coloca, né? A aviação agrícola tem suas peculiaridades, tem o estilo de voo, tem a porquê de cada coisa, tem a altura de voo correta para tu abrir faixas. Às vezes o pessoal não entende, mas por que o avião voa abaixo, né? Por que ele tem que voar ali a 3, 4, 5 metros do chão? Qual é a finalidade? E aí o pessoal entender, toda vez que o avião pulveriza, ele vai abrir uma faixa de aplicação, e essa largura da faixa ela é proporcional também, um dos fatores é a questão da altura do voo. Então, obviamente, vai somar com a direção do vento também, uma série de outros fatores, porém, basicamente, diretamente, vai estar ligado à altura de voo. Então, tem que ter aquela altura de voo. Mas eu poderia voar 20 metros do chão, começa a abrir uma faixa muito grande, começa a tu não ter o controle da operação. Então, o controle da operação tem uma certa altura, tem um porquê de cada coisa. Então, tu tem tecnologias que te permitem ter um voo mais alto? Tem, mas elas necessariamente tu precisa cumprir alguns requisitos. Então, ele não vai sair muito de 5, 6, 7, 8 metros, porque tu tem um domínio total daquela faixa. E a faixa, no final da história, o que é? Para o pessoal entender, é a cobertura que tu faz da lavoura. Tudo que a gente está falando aqui, o que importa é a gota que chegou, é a gota que cobriu, é a gota que tratou a doença, ou eliminou uma praga. Então, na verdade, e quanto mais rápido se faz isso, menos desperdícios tem na lavoura. Então, muitas vezes a gente não tem nem o dado. Quanto seria de uma colheita de saca de soja se eu não tivesse nenhum dano? Se eu plantasse certo, sol certo, temperatura certa, chuva certa, tudo certo. Quantas sacas eu colher? 300 sacas? 200 sacas? Qual é o número? Ninguém sabe esse número. Né? Então, o que a gente sabe? Que quando eu tenho uma doença, essa doença ela come as tuas sacas muito rápido. Então, em 24 horas, tu perde muitas sacas. Então, a ação da aviação agrícola é a necessidade de colocar um avião, startar o trabalho no avião. É óbvio que o avião tem trabalhos que tu faz... sem ter a praga, ou seja, tu vai fazer preventivo, tu vai preparar tudo, botar no cronograma, cumprir o cronograma para tu não ter a praga, mas muitas vezes as pragas saem de controle e tu tem que fazer um trabalho também durante a infestação para que tu domine aquilo. Então toda essa gestão é um trabalho em conjunto do piloto agrícola, com o técnico agrícola, com toda a equipe de solo, com o dono da empresa, com toda a estrutura e, igualmente, com o cliente, né? Para poder juntar toda essa função. Então, todas as peças são importantes, né? Nesse quebra-cabeça, nem quebra-cabeça, nesse tabuleiro de xadrez, todo mundo é importante, né? Não importa o cargo que está cumprindo, todos têm que cumprir. E a gente vê daí o retorno do avião. Então, a velocidade de tratamento, o resultado do avião é o que faz a aviação aí... cumprir aí décadas e décadas e décadas na liderança dessa frente, com um produto cada vez mais verde, com tecnologias que permitem baixar a vazão e chegar a realmente ser de fato o equipamento mais verde de pulverização, né? Contrariando muita imaginação que tem por aí, o avião é o meio mais verde, né? Então, aí por que é mais verde? 7 litros por hectare, 8 litros por hectare, 5 litros por hectare, tem aplicação de 1 litro por hectare. Então, a média Brasil vai ficar em torno de 12, 15 litros por hectare. Qualquer outra máquina de pulverização vai fazer 50, 100, 150, 200, 3.000, 3.500. Então, é muita distância do avião. E eu vou bater sempre na mesma tecla. Não é querer só baixar a vazão, tem que poder baixar a vazão, tem que ter domínio de tecnologia para isso. E o avião é o berço da tecnologia do agro, é o berço de equipamentos que saem do avião e vão para máquinas terrestres. A Travicar é expert nessa função, na verdade a gente já faz isso aí há décadas, né? Cria o produto para o avião e do avião a gente deriva o produto para outros tipos de máquina de fruta, máquina de grão. O próprio eletrostático é uma tecnologia que permite tu chegar e baixar esses 3.000 litros de água para 300, para 200, para 100 e ter uma cobertura
plena da área, um tratamento completo. Então, assim, é muita diferença quando a gente está falando de avião, e aí o pessoal entender e fazer parte disso, né? Botar no dia a dia de todo mundo e entender o quanto que o avião está colaborando e ajudando no alimento quando a gente vai no supermercado para comprar. É que o pessoal tem que entender, né, Felipe, que todo mundo que está envolvido na aviação são pessoas altamente qualificadas. Desde o que a gente fala, desde o técnico agrícola até o piloto, o coordenador. Então, o que muita gente curte também, que tu falou antes ali da faixa. Pode ver, o avião, nós temos assim, um controle total de evitar deriva. Sim, às vezes tem culturas vizinhas, tu aplica, tu engrossa a gota, tu afina a gota se precisar, sabe, aumenta ou diminui a evasão, para ti já ter esse controle de deriva. Então, quando a gente vai fazer uma aplicação, a gente atinge exatamente o alvo. Exatamente. Não nada além do que isso aí, então. Isso aí que tem muitas pessoas que não têm essa imagem, né? Tu pensa, não, um avião vai voar, vai fazer aplicação, vai matar culturas vizinhas. Ou que seja o avião passar lá em cima e ele tá fazendo algo. Não, ele tá passando em cima e ele tá só voando. Isso. Pra ter ideia, nós, quando a gente tá fazendo uma aplicação, acontece muito na nossa região lá, tem as casas vizinhas, a gente não cruza com o avião em cima. Tu faz ali no balão. Sim, no balão translado, lavoura ali. Sim. Tu vai fazer um balão, a gente evita de cruzar em cima de uma casa. Até às vezes de manhã cedo, para não atrapalhar a pessoa que tá ali dormindo e tal. Então, assim, tu vai ver todo o cuidado que se tem para aquilo tudo realmente ter uma harmonia. Então, tu entendeu? Às vezes, ele tá falando de uma operação que tem que existir, que um tratamento tem que acontecer, e tu pode fazer da melhor maneira possível, né? Então, fizemos, Exatamente. Então, isso é o mais importante, né? Deixa eu voltar de novo aqui. Tu falou antes sobre aquela autoconfiança do iniciante, que a gente vê até existe a brincadeira, né? Quando a pessoa vai fazer uma coisa a primeira vez, normalmente ela acerta bastante, daí fica super confiante e começa a errar. Mas tu aprendeu isso, né, de uma forma um pouco mais intensa, digamos assim, porque lá na tua primeira safra tu passou por 3 panes e salvou o avião nessas 3. O que isso revelou para ti sobre ti mesmo que tu não imaginava? Eu sou uma pessoa, a sorte, que eu sou uma pessoa calma e para tomar as decisões certas na hora certa. Porque quando tu tiver uma pane no avião, como eu tive essas 3 panes aí, tu não pode demorar para te decidir onde tu vai pousar um avião, né? É questão de 5 segundos. A tua decisão tem que ser tomada ali em 3 segundos, 4 segundos, já tem que decidir. É lá, tu mira o avião lá e vai. Às vezes tu tomou a decisão errada. Aí tu pode se machucar. Mas eu, graças a Deus, as 3 vezes que eu tive essas panes aí, as 3 vezes eu tomei decisões certas. Pousei o avião com segurança, não me machuquei, não quebrou o avião. No outro dia eu tava voando já um outro avião, segui até ser consertado aquele. E não dá pra te se abalar. É uma profissão que, como todas, tem risco. Isso é fato. A nossa pode ter um pouquinho mais, mas tu sendo um profissional calmo e tomando as decisões certas, tu vai diminuir esse teu risco aí 90%. Mas o legal da aviação é justamente isso, né? É muito protocolo, né? Isso. Para tudo tem o protocolo, né? Até nessas situações tu tem que seguir um protocolo. Isso. Porque é aquela coisa assim, o avião agrícola, ele é preparado para pousar numa pista de terra, numa pista de grama, numa pista não convencional, né? Então tu tem isso no campo disponível, né? Tudo então, isso é treinado durante a formação. A formação, tu tem bastante disciplina de formação e muito tu vai aprendendo com a tua experiência, passar dos anos, ou na prática mesmo, se acontecer isso aí, algo. Só que ninguém espera uma pane e tu só vai saber se tu soube certo como fazer no momento que tiver essa pane. Aí tu teve ela real, aí tu vai ver se tu tem simulações, né, no treinamento de formação de piloto, tem simulações, obviamente. Faz voos com segurança, tu sobe isso, lá. Tem simulações. Simula todas essas panes. Procedimento puro. Isso. Tudo isso. É uma consequência do estudo que tu teve, do treinamento que tu teve. Então, é aquela coisa, tu treinou, não é para acontecer, mas se acontecer, eu sei o que fazer, eu sei como seguir um protocolo. Então é muito interessante. A própria manutenção que tu citou, né? As normativas de manutenção são muito claras na aviação. As normativas de piloto tem recheques também, de tempo em tempo. Todo ano então, tudo isso é extremamente burocrático a aviação, né? Às vezes o pessoal acha que, novo, bate aquela tecla. Eu quero ser aquilo, vou ser aquilo, não sigo papel nenhum. A pessoa que está lá embaixo, o técnico agrícola que está auxiliando o avião, ele é documentado. Sim. Ele tem que ter uma certificação para poder, técnico executor. Isso. Então, assim, não é só querer, realmente tem que ter a fase de estudo, treinamento e aprovação. Se não tiver isso, não continua. Não, nem entra, na real, né? Nem entra. Nossa, para ter ideia, o piloto anualmente, todos os anos, tu faz o teu CMA, renova o exame médico. Tem que estar 100% da saúde para te voar. Tu faz todo ano, tu faz. Carteira, tu recheca carteira a cada 2 anos. As 2 carteiras, de monomotor e de agrícola.
Então é algo que, mesmo tu estando em atividade, voando, tu tem que ir lá no aeroclube, checar, mostrar que tu tá apto a seguir voando. Dá para se dizer que o que separa o pânico na hora lá é o saber o procedimento, então. Isso, e tu tomar a decisão rápida e correta, né? Hoje tu voa na Arenarte, lá em Uruguaiana, né? Como que tu chegou na Arenarte e como que é estar há 15 anos na mesma empresa? É gratificante. É algo que é uma empresa ótima, é uma empresa que ela, assim, tem uma tecnologia imensa lá. Até que hoje todos os aviões que nós temos lá, todos eles estão com GPS Travicar. Tu se sente seguro. Tu sabe que tu chega lá de manhã para te voar lá, os aviões estão revisados, nós temos um mecânico próprio lá. Então, a responsabilidade, depois que tu entra no avião, a outra coisa que a gente fica seguro lá, é que a decisão que tu chega é tua, é do comandante. O piloto chegou no avião, foi pra área, o nosso patrão lá, o chefe lá, que é o Nilce lá, ele não quer saber por que eu disse não, que eu não posso fazer essa área. Se eu chegar lá para fazer uma aplicação para ti e eu achar que as condições não estão ideal, eu só vou dizer, hoje infelizmente não vai dar, vamos deixar para amanhã. Não é questionado nada disso aí, a gente volta, vai para outra área. Então é algo que tu voa com segurança, tranquilo. Tu sabe que tu vai chegar no final do dia, tu vai largar teu avião ali, vai pra casa. Então a equipe, que eu tinha questionado antes também, nossas equipes lá, as equipes de terra que a gente chama, né? Todos profissionais qualificados. Então, desde o abastecimento do avião, porque isso é uma coisa muito importante. Às vezes tu pega uma equipe que não é boa, não drena um avião, ou abastece menos uma asa para ver, ou não abasteceu, deixou frouxo algum equipamento. Isso aí a gente não tem preocupação nenhuma lá. É algo assim que tu se sente seguro e confortável de voar. 15 anos dá para construir uma carreira dentro da empresa. Sim, é uma carreira e uma amizade, né? Algo que nós lá, na empresa lá onde eu vou lá, a maioria do pessoal lá são tudo pessoas já com 10 anos de profissão lá. Então é sinal que a empresa é boa. Uma empresa onde troca muito funcionário, tu já vê que é algo que tem algo errado, né? Se não fica, tu fica 1 ano, já sai, fica 2 anos. Mas macaco velho já. Mas é que lá paga bem, né? Lá paga bem, tem essa primeira questão. Não, eu até ia dizer assim, ó, já tem fila pra virar sócio lá, né? Já tu vendeu um peixe bom aqui já deu toda. Já tem mais gente na fila pra sociedade, né? A Arenarte, ela existe há quanto tempo? Há 27 anos já no mercado. 27 anos. 27 anos. 27 anos. É uma década. Uma década não, né? São 3 quase, né? É muito tempo, Essa solidez da empresa traz bastante segurança para quem está entrando lá agora também? Traz muita segurança para além da nossa equipe lá, os que entram, né? Os clientes, né? Tipo, que nem nosso lema lá é sempre atender, deixar o cliente contente, satisfeito, com um bom serviço. Para isso tem que ter profissionais qualificados, que eu acredito que todos nós lá na empresa lá, todos são bem conceituados. Tipo, a coisa mais gratificante que tem isso aí, tu saber que o teu cliente ficou satisfeito, porque erros podem acontecer. Tipo, condições climáticas, onde um vento virou, algo assim. Só que tu tem que sempre estar pronto para te corrigir ou não deixar isso acontecer, né? É interessante, né? São 27 anos de Arenarte. Aqui a gente está há 55 anos. A Travicar fez, em dezembro, 55 anos de história, né? De negócios, de produção de equipamentos para aviação agrícola. É a primeira empresa brasileira a fabricar equipamentos para aviação agrícola. E a solidez que tu falou, que traz a segurança profissional e tudo mais, a gente também experiencia isso aqui de uma forma, né? São 55 anos, são mais de 5 décadas de liderança de mercado, enfim. Então, o Felipe pode falar muito melhor que eu sobre... A gente tem exatamente a mesma mentalidade do seu Nilce, que realmente faz tudo muito certinho, busca manter tudo alinhado, padroniza tudo, né? A gente vê que quando o seu Nilce resolveu trocar os GPS que ele tinha lá, ele botou todos os GPS de uma vez só. Ou seja, o que significa isso? Não tem remendo, né? A coisa ela tem que ser feita, bota o equipamento, faz o treinamento, manda um time de suporte para lá para ensinar toda a função, treina todo mundo junto, padroniza. Então, o que tu busca nisso aí, né? Toda a segurança de voo, como tu citou. Então, e a gente busca isso na Travicar, como a gente fala, além dos 55 anos Travicar, né, feito ano passado,
Cara, é a única empresa no mundo que tem 3 sedes físicas em 3 países diferentes, ou seja, a estrutura que dá para o Brasil, dá para os Estados Unidos, dá para a Argentina. Então, é diferente de botar um produto numa caixa e mandar. Simplesmente bota numa caixa e entrega para algum lugar. É assim como fornecer um avião para tu sentar lá e pilotar de qualquer jeito. Não, o avião tem que ter um padrão, tem que ter um protocolo, tem que ter toda a segurança para tu chegar lá e brilhar como piloto, fazer teu trabalho, ganhar teus milhões, né? Na verdade, essa é a parte importante, né? Essa parte aqui é realmente a verdadeira do jogo todo, né? Mas o mais legal é isso, que tu vê que a aviação ela é isso, e quem não cumpre isso tá saindo fora, quem não cumpre isso não tá... Porque é a realidade exige um nível de qualidade, o nível de qualidade da aviação, e sempre foi, né? A aviação ela tem protocolos muito rígidos, né? E quando a gente fala aqui, ó, que entre uma melhor e uma pior, na verdade, assim, é seguir o protocolo à risca, não tem um ponto fora... Porque o protocolo é muito rígido. O protocolo da aviação é muito rígido. Então, a gente fala assim, ó, se o cara cumprir o protocolo à risca, então pode ter certeza que o nível dessa empresa é muito alto. Então, isso faz o grande diferencial. E o que a gente vê é que o Brasil sempre foi uma referência para o agro mundial. Deve ser um dos maiores países plantar, se não o maior. Tem área, tem produtividade, tem uma série, mas enfim. É assim, o Brasil se não segura o terceiro maior player, é o primeiro de muitas culturas, né? Então tem tudo isso. E a aviação agrícola brasileira é a segunda maior do mundo, né? Em 2025 foram 2.866 aeronaves agrícolas, é a segunda maior frota do mundo e o setor movimentou 8 bilhões em 2024. O que, às vezes, parece que incomoda um pouco na profissão, né? Como a gente vive bastante a questão da aviação, é que, apesar de ser a segunda maior frota do mundo, apesar de ser um país que é referência, e então é uma profissão que também vira referência, apesar de movimentar bilhões, o piloto agrícola ainda é um cara meio invisível para o grande público, né? Tu saberia dizer por quê? Para ti, na tua visão, por que o piloto agrícola ainda está escondidinho? Pois é, eu acho que é falta de mídia. Porque nós estamos lá no campo, afastado, né? Quando está no teu serviço, nosso serviço é sempre a campo. Então, pouca publicidade. Acredito que a aviação, até o momento, não faz muita questão, não fazia muita questão de apresentar assim, um serviço, a não ser para os seus clientes, né? Só que é algo que hoje em dia tá mudando. Tipo, tem que começar a pensar em publicar mais, em estar mais no meio da sociedade, fazer mais um marketing. Acho que é... Iniciativas como o podcast, que traz o piloto agrícola como principal protagonista, né, da lavoura, tu considera que ajudam na profissão, dá essa visibilidade? É esse momento aqui que nós estamos tendo essa conversa, que tem muitas milhares de pessoas que vão estar assistindo e não conhecem essa realidade. Que é o que nós estamos conversando aqui, né? Então eu acho muito importante sim. Porque às vezes a gente traz, né? Nos meios da aviação agrícola a gente conversa muito, os meios da aviação agrícola se divulga muito pro meio da aviação agrícola, mas o grande público é aquela coisa, a aviação agrícola conversa com o seu cliente, lavoureiro, e se a gente for botar na parte técnica, né? Até há poucos anos atrás tu não tinha uma internet boa no campo, tu não tinha uma comunicação, vamos dizer assim, como tu tem na cidade, né? Então aqui às vezes as coisas andam mais rápido, a informação corre mais rápido, mas no campo tem uma vida acontecendo, né? Não deixou de acontecer uma vida porque não foi publicizada. E o que a gente vem buscar hoje aqui no Comando Traficar Podcast é realmente trazer isso para o grande público, trazer as verdades e as realidades da aviação agrícola perante, né? Para que a gente possa, inclusive, comparar. Tá, mas tem um meio que tem muita publicidade, mas isso é melhor ou pior? A nossa posição é muito simples. Todas as tecnologias são bem-vindas e todas são necessárias. Não é uma competição entre um e outro. O que tu pode comparar são eficiências naquela situação. Então, nessa situação, isso é melhor o quê? O que se faça qual? Aí tu consegue ter uma comparação. Mas, em termos gerais, o Brasil é um agro muito grande, né? Como tu citou, o Brasil é líder de produtividade em vários tipos de cultura. A frota já ultrapassou aí as 3 mil unidades de voo. Tudo isso é o que comprova
que o Brasil é um país agro. E sustenta a estrutura brasileira é o país agro. E só que a gente tem que levar em conhecer quem é o país agro. Muita gente fala, mas não estão nos acusando de alguma coisa. Pois é, mas a gente tem que se mostrar quem a gente está lá no campo, qual é o protagonismo que acontece no campo, como é que tu trata uma cultura, como é que tu leva comida para o supermercado. Porque ela não apareceu ali numa caixa. Né? E às vezes a gente acha que a caixa simplesmente apareceu porque eu vou lá na gôndola, pego e levo para casa. E boto numa sacolinha bonitinha para levar para casa. Mas não é assim que funciona no campo. Quantas vezes tu chegou numa beira de uma área para fazer como tu citou, tu tem toda a autonomia na área arte para decidir não fazer a área, ou seja, não está na condição correta, então não faz. Né? Então não faz. Então não é de qualquer jeito que é feita a coisa. Então isso é muito interessante, porque tu traz para o grande público um conhecimento, ou seja, tu leva ele lá dentro da lavoura e eu sempre insisto, né? Às vezes tu tá passando na estrada, na beira da estrada, tu vê um avião, encosta o carro, vai acompanha de longe lá, vai enxerga aquilo ali acontecendo, né? Para tu entender a seriedade que acontece o trabalho no campo, né? Às vezes tu tá passando de carro, vê um trator lá arando a terra, tu vê que o trabalho é lento, né? É um trabalho lento, né? Seja, se não tiver aquele tiozinho fazendo aquilo, não vai acontecer a comida depois do supermercado. Isso, exatamente. Mas quando a gente olha assim, não, tá um sozinho fazendo, não, aquele sozinho lá, todos os dias rendendo, faz uma área gigantesca, né? As máquinas estão muito evoluídas, mas tu olha da estrada, parece que aquilo parece estar longe, entendeu? Então, acho bem interessante se quando a gente tem a oportunidade de visitar, de ver, de parar, né? E eu vou bater na tecla. Tem que aplaudir, né? Tem que aplaudir. É o meio mais verde, tem que aplaudir. É o meio altamente tecnológico e a gente precisa valorizar o que a gente tem aqui no Brasil, valorizar as tecnologias, e como tu citou, a Travicar é uma empresa de 55 anos, Travicar líder Brasil, líder América Latina, hoje top 2 dos Estados Unidos, levando tecnologia para os Estados Unidos, colocando à disposição do mercado americano toda a tecnologia Travicar. O que significa isso? Que algo fabricado aqui, algo desenvolvido aqui... É reconhecimento. Em outros países do mundo. Então, às vezes, a pessoa nem sabe, a Travicar exporta para a Espanha tecnologia para máquinas terrestres. Então, tu tem muito equipamento saindo da Espanha, espalhando no mundo através de tecnologia Travicar. Então, essas pequenas coisas, que não são pequenas, são grandes, né? Mas que o público tem que ter conhecimento que há um domínio altíssimo de tecnologia. E a área arte usa todas as tecnologias. Para evitar o máximo de danos, né? Exatamente. Tem um controle total. Que nós temos lá, que todas as versões hoje tem, que às vezes a pessoa nem imagina. É certo que não imaginam o tipo da descontaminação no avião. Tem pessoas que pensam, não, vai descontaminar no avião, tu larga no chão, no solo. Não, lá tu tem um pátio próprio de descontaminação, tem tanque, tem ionizador. É um processo assim, que não é nada... Não deixa resíduos, né? Não deixa resíduos. Fica ali, então, é algo tudo fiscalizado. É algo que... E é só o avião que tem isso, né? Só o avião tem isso. Então, assim, para entender, o avião tem esse nível de qualificação. Então, é coisas que ninguém sabe. Mas tá lá. Porque a gente também não fala. Não fala. Porque a gente também não fala. Então aqui a gente usa esse espaço para justamente levar essa informação. A gente já em alguns episódios, a gente já chegou na comparação, né? Não é na comparação, é na... Como chama? Quando tu chega numa dedução, não é dedução, qual é a palavra? Conclusão de que o piloto agrícola bom, ele é muito próximo de um piloto de Fórmula 1. É como se fosse o piloto da Fórmula 1 do campo. Não é só um operador, né, da aplicação. É a baixa altura, janela curta para aplicação, a máquina que é exigente, o avião é exigente, né? O clima muda toda hora, principalmente aqui no sul. Né? É uma caixinha de surpresa. Não tem espaço para improviso. Zero improviso. E com todas essas regulamentações que existem em cima da profissão, a gente chega à conclusão de que a aviação agrícola é realmente o meio mais verde de tratar a lavoura e, principalmente, é quem garante a comida no prato, né? Não só do brasileiro, mas a gente exporta também, mundial, né? Mundial. Como que tu te vê nessa roda girando? A gente se sente útil, né? Algo assim que sem nós, sem o piloto, muito disso aí poderia até acontecer, mas eu acredito que assim seria reduzido 40%. Na verdade, não conseguiria. Eu acho sem o piloto, sem a aviação agrícola em si. Não tem alimento, não tem alimento. Não existe o desenvolvimento que
Hoje, toda a cultura que tu vai fazer, tu precisa fazer a aplicação. Ou de um inseticida que bateu, um herbicida para te controlar as ervas daninhas, uma ureia, um adubo, que tu precisa adubar a planta. Então, a aviação agrícola hoje, ela é essencial para toda a população. Tem algo que é indiscutível. E além dessa parte tecnológica que a aviação tem, né? Então a gente tem hoje, assim como a gente vê às vezes o avião não tripulado voando com todo o controle eletrônico, o avião tripulado tem todo o controle eletrônico. Então, ou seja, mais piloto junto, também somando as decisões, somando a informação, porque ele está vendo o que está acontecendo, ele pode melhorar aquilo que tem análise. Então, é outro patamar de trabalho. Então a gente tem acesso hoje, e também é muito importante, às vezes o pessoal, a gente fala GPS. O que é o GPS, entendeu? O que é o GPS? É muito parecido com o Waze no carro, só que o Waze no carro ele te levou para algum lugar, ele te mostrou o caminho. No GPS, o GPS no avião, ele gerencia toda a aplicação do avião, ele registra tudo no avião a cada 0,2 segundos, ele controla uma série de sensores. O da Travicara. Sim. Mas quando eu falar de equipamento bom, é o Travicara. É isso que eu vou falar. Não tenho com meus sit-outs que não vão seguir todo esse controle. E hoje, na área em arte, quando tu termina uma área, o teu cliente recebe a área por WhatsApp. Recebe o relatório por WhatsApp, com o percentual de acerto, com a cobertura que deu, todas as informações climáticas, tudo no detalhe. O que significa isso? Um trabalho transparente. Quando o assunto é a formação do piloto agrícola, muita gente imagina que é algo simples, que é algo rápido, que é algo fácil, mas na prática são centenas de horas de voo, treinamento técnico, muita preparação, muito dinheiro investido, muita casa e carro investido. Exato. Em que momento um entusiasta da aviação realmente se transforma em um piloto agrícola profissional? No momento que tu começa a ser requisitado pelos clientes. Algo que eu penso assim, tu vê que tu tá fazendo a coisa certa quando tu já tem uma vasta lista de clientes solicitando esse serviço. Isso é algo gratificante, que tu pensa, bom, eu tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa, é sinal que o teu serviço está sendo bem feito, tu tá sendo reconhecido por isso. Eu acho que é esse momento que tu pensa, bom, então continua assim que eu estou na linha correta. Só para deixar claro que ele trabalha com mais pilotos, né? Sim, e daí quando solicitam nominalmente por ti, é por ti, não é a empresa. Claro, é cliente da empresa, mas eu quero que o Rafael faça a aplicação aqui na minha lavoura. Isso, é bem assim. Tipo, lá nós temos lá 7 pilotos lá e cada um dos pilotos que estão lá na empresa lá, todos só assim. Eu tenho um X cliente que precisa, que prefere meu serviço, o ciclano tem outro, o fulano tem outro. Então, é sinal que todos são bem qualificados, todos são requisitados. É algo gratificante para todos nós. E para a empresa, eu tenho certeza que para a empresa não existe orgulho melhor do que isso para eles, porque eles sabem que eles estão com um time super profissional. Sim, a afirmação de que está sendo feita a coisa certa. O que mantém a empresa viva é o piloto e o técnico. Porque se nós vamos lá e fizermos um serviço mal feito, queima o nome, além de queimar o nome do piloto, vai queimar o nome da empresa. É a área em arte que fez serviço mal feito. Mas não, dizem, o piloto da área em arte é bom. Também algo, então... E tu falou da longevidade também, né? Sim, a longevidade dos pilotos, os técnicos, a estrutura toda. Isso, exato. Vou lá em Uruguaiana. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que responde por mais de 70% da produção do arroz brasileiro. Quando tu, comandante Rafael, decola, tu sente que tu tá fazendo só o teu trabalho ou tu sente que tu tá dentro de uma cadeia que literalmente põe a comida no prato do país? Isso eu falo muito para meus filhos também. Às vezes o meu maior pergunta, pai, por que tu tem que voar hoje? Eu digo, filho, porque tem muitas pessoas que precisam do pai. Eu preciso estar lá, porque não é só um cliente, são vários, é uma cadeia, que precisa que eu esteja lá, prestar meu serviço, para depois chegar esse arrozinho que tu tá comendo aqui, ou esse feijão. E é isso aí, isso é muito gratificante, é algo que tu sabe que tu tá fazendo algo muito importante para a contribuição do... Tu voa exclusivamente arroz aqui no RS, né? A janela de aplicação é curta, o clima é imprevisível. Como que é a pressão de trabalhar numa cultura que não espera de jeito nenhum? Aí entra o fato de tu ser profissional para ter as decisões certas. Porque chega aquela época, novembro, dezembro e meio de janeiro, que a pressão bate. Sabe? Tem cliente chamando, aí tem uma fila de clientes, às vezes 10, 15 clientes ali na fila esperando. Então, aí é o momento que tu tem que, assim, tu
tem que pensar, respirar. Bom, eu tenho que seguir esse cliente, estou atendendo esse cliente aqui, eu vou fazer meu serviço bem feito, não adianta eu apressar, eu querer extrapolar na faixa, eu querer fazer algo para mim apressar aqui para me poder atender o outro. Não. Segue o mesmo teu ritmo, vou atender ele perfeito aqui, depois vamos pro outro. Uma coisa que a gente preza muito lá é os horários. Quando eu vou atender um cliente, a gente já diz o horário, ó, vai ser atendido às 6 horas da manhã, o próximo cliente às 8 da manhã. Se eu comecei a voar às 6 horas da manhã nesse aqui e eu ver que eu vou atrasar, tipo, 30 minutos no outro lá, eu já aviso, para não deixar eles esperando. Ó, vai ter um atraso de 30 minutos. Ou, eu vou adiantar 30 minutos. Vou chegar aí 7h30, vou chegar. Então, tem que ter esse profissionalismo de tu, pra o troço andar bem, né? Eu tava olhando aqui que ali tem NB Tintas. Tu é piloto agrícola e dono de uma loja de tintas. Dá para viver só de aviação aqui no RS ou é importante ter outra fonte de renda? Não é importante, dá para viver. Dá para viver bem tranquilo, só que é algo que eu pensei um futuro, para deixar para meus filhos, uma empresa, para eles tocar. Faz 4 anos que eu abri a loja, então num ano difícil, né, que nós estamos passando aí, mas com certeza não precisa. É algo que a gente faz a mais para ter um investimento, mas se tu vive bem tranquilo só de aviação, só de piloto. Tua esposa é envolvida na loja? Isso, é envolvida. Minha esposa trabalhava no banco antigamente e aí ela pediu as contas, saiu de lá para me ajudar a tocar a loja ali. Ela que tá mais... Enquanto eu tô na safra, que eu não tenho muito tempo, ela administra a loja. Na verdade, ele tá pagando aquela dívida velha lá. Essa é a conta. Agora ela tá tirando... Essa é aquela conta, né? Isso. Deixa a loja comigo, o caixa pra mim, que vai voar, né? Fica 12 horas lá, eu vou... Deixa pra mim. Existe alguma coisa que te irrita quando simplificam a profissão piloto agrícola? Porque para muitas pessoas, né, para um leigo no assunto... É só um cara de avião passando o produto, né, na plantação. Às vezes até dizem que é passando veneno, né? Mas tu como profissional e nós, né, por estarmos mais próximos, nós entendemos que se trata de precisão, de técnica, de expertise mesmo, né? Qual é a distância entre essas duas visões? Do leigo que só vê um cara passando produto... E tu que tá lá dentro, e tu que vive e sabe que é muito mais do que isso. Eles generalizam demais, porque eles pegam uma imagem, um avião que supostamente eles imaginaram. Tirar uma foto no avião, usando às vezes, por exemplo, 500 metros de uma escola. Pegou uma foto ali, pegou o avião no fundo, e aí o que eles fazem? Eles já colocam, um avião tá cruzando em cima de uma escola. Mas não é verdade, é algo que não existiu. Comprovaram isso aí, foram lá investigar, falaram com o diretor do colégio e tal, investigaram ali, viram que não era, só que não desfizeram a imagem. Aquela imagem ficou ali, foi pra rede social, ficou... Sim, a reportagem não deixou de existir mesmo não sendo verdade. Não foram lá e corrigiram. Sim, então aí tu bota um acúmulo disso ao longo do tempo, anos falando, aí gera uma imagem que na realidade não é, que nem a gente fala, a aviação tem toda uma gestão, todo um controle, todo um manejo. O avião que passa aqui, um avião comercial que passa aqui em cima agora, o que a gente vai dizer? Esse a gente não vai dizer nada, porque é um avião comercial que passou lá, sei lá quantos metros de altura. Então na verdade quase aqueles o folclore urbano, como é que é? As lendas urbanas, né? Que eu vou colaborar com mais uma aqui, e às vezes não sabe nada. Então, o avião ele é todo rastreado, ele tem controle de tudo, ele tem gestão de tudo, ele tem informação. Então, aquilo que parece ser, normalmente não é, né? Normalmente não é. O cara está no campo trabalhando, seguindo um protocolo inteiro, né? Com todas as licenças assinadas, com todos os trajetos mapeados, já pré-definidos. E a realidade é essa. Então, a gente tem que aprender a conviver com a coisa. Tem que aprender a unificar. Tá, mas é importante o trabalho? É importante o trabalho. Então... Mas como é que eles trabalham lá? Eles trabalham assim, então eu entendi por que o avião passou. Eu vi o avião. Sim, tu viu o avião, tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu? É como se falasse que o caminhoneiro não poderia estar na mesma estrada que o cara tá andando, porque o caminhoneiro tá trabalhando e eu tô de férias. E um avião cruzando ali. Entendeu? Então, são coisas simples, às vezes sem lógica, muitas sem lógica, e que vamos assim, que nem ele falou, vai ficando aquela informação e aquela informação não apaga. E ela vai comprovada que não tem nada de verdade e aquilo permanece. Então, de tempos em tempos, as coisas velhas se renovam, né? E volta a mesma coisa. O que é o importante? Entender o que faz um avião agrícola, entender o que faz um piloto de avião agrícola, entender como é que ele chegou a ser piloto, né? Toda a formação, toda uma carreira, aquilo não se bota as coisas no lixo.
Não se bota as coisas no lixo. Ninguém vai fazer algo para acabar com a sua carreira que construiu 20 anos, 30 anos, 6 mil horas de voo, 10 mil horas de voo. Quer dizer, tu acumula experiência, acumula, como tu citou na área em arte, né? Todo mundo fica, as pessoas ficam lá por muito tempo, porque a coisa acontece do jeito certo. Então, como se passasse na frente da área e fala, não, tá trocando de piloto aí toda hora. Não, mas não tá. Tá aqui, ó, tá aqui todo mundo certinho, bonitinho. Mas alguém falou, foi pra mídia. No final da história, essa é a grande verdade da aviação. Nossa função aqui, mostrar a realidade. Nós não estamos mostrando nada mais do que a realidade, nada mais do que o teu dia a dia, nada mais toda essa função. E é algo que tu vê que não tem, igual eu citei antes ali, ó, o avião, ele não... Tu cruzava voando com o avião. Às vezes tem gente que enxerga assim, tá cruzando a 500 pés de altura. Vai soltar veneno lá. Não, o avião não tem vazamento. Nosso equipamento é tudo antes do outro. Uma série de controles, exatamente na lavoura. Se a lavoura tá aqui, tu vai fazer a aplicação aqui, não vai. Então a gente vai cuidar. Se tu vê que tem uma casa ali, ou se tem uma cultura vai diferente. Vai seguir as distâncias da norma. A cidade, 500 metros, dos lagos. Tudo a gente segue. E outra coisa que tu falou ali, rastreado. Os GPS hoje em dia, tu quer, vai lá, tu vai ver que todo o teu trajeto ali. Sim, tá tudo marcado, não existe então, como se esconder mais, entendeu? Exato, essa é a realidade. Tem que descontaminar o avião, tu vai lá pro hangar, lá, faz no pátio, que eu citei antes. Pátio de contaminação, fica ali o produto. E é natural eu ver um avião agrícola mais perto de mim, porque ele tá voando mais baixo. E o próprio translado do avião agrícola não é que nem um avião comercial que entendeu? Ele vai fazer um translado baixo, entendeu? E o equipamento agrícola tem uma série de sensores que medem tudo que acontece no avião a cada 0,2 segundos. O que significa 5 informações por segundo? Então, se algo que tem potencial de vazamento está registrado, só que tem outra válvula que bloqueia. Então, tudo acaba se controlando o avião. Então, assim, não é nem uma decisão do próprio piloto em si. O controle, são todos os controles que já existem na aviação há mais de 50 anos. Então, é uma coisa muito mais de 50 anos, né? Então, a aviação... E aquela velha história, né? O pessoal vai no supermercado buscar um alimento e não sabe que o alimento foi pulverizado pelo avião, entendeu? Então, mas não, aí sai na rua, aponta o dedo. Tá, mas tu tá comendo, tu tá vestindo, tu tá... Então, assim, para ficar bem claro, algodão, soja, milho, arroz, feijão, todo tipo de cultura vai ter o avião agrícola trabalhando. Cana, então o combustível do carro, açúcar, então vai ter o avião voando. Precisa do avião. Precisa do avião. Então, assim, então, assim, são 3 mil aviões espalhados no Brasil. O Brasil é grande, mas é uma frota muito forte, alta tecnologia. E o mais importante, o Brasil tem toda essa estrutura e exporta essa estrutura para fora. Então, isso aqui a gente vê a diferença da qualidade que é a nossa tecnologia da aviação agrícola no Brasil. Daí tu vê a facilidade com que algumas narrativas sem pé nem cabeça ganham força, né? Porque se fosse realmente veneno, eu acho que não existiria piloto agrícola mais velho operando. Porque, né? Como assim? Quem prepara. É o Highlander. Ia estar morto. Exatamente. Então, é uma coisa que é falado sem pensar, é falado sem analisar, tem enfim, EPIs, tem tudo, controle, tem as doses certas, tem tudo, não existe, Mas o Felipe estava falando sobre as tecnologias que já existem há muito tempo na aviação e que hoje em dia são muito mais eficientes, muito mais precisas, né? E entregam muito mais para a profissão, para o piloto, até para o piloto conseguir cuidar da própria segurança do voo, né? Tu começou lá no Light Bar e hoje tu usa GPS, fluxômetro, altímetro, laser, estação meteorológica, trave carconete e bico pulverizador, enfim, tudo Travicar. Mas eu queria saber qual foi o equipamento, o específico, qual foi o equipamento que mais mudou o teu dia a dia? Que mais mudou o GPS. Tipo, a tecnologia que ele nos... Um pouco mais de conforto pro piloto. Além da tela, aquilo ali... Tipo, o fluxômetro, que é algo que só que o fluxômetro eu já usava, agora ele trocou para Travicar, bem melhor. O controle de vazão. O fluxômetro, quem não entende, é um controle de vazão, né? De fluxo do líquido. O GPS, além de tu fez a aplicação, passou ali 1 semana ou 2 semanas. Um cliente quer, eu queria ver se ficou lá um pedacinho, quer isso. Tá ali, tu pega o GPS, mostra o PD planilha ali, tá desenhadinho, fica tudo desenhado, a aplicação. Então é algo que a tecnologia hoje é importantíssima, ela está avançando com nós e quem não usar, quem não acompanhar com a tecnologia fica para trás. Por isso que está ficando só para quem
estar acompanhando a tecnologia. E é bem interessante, sim, as próprias normativas, né? Tu citou aqui, começou no Light Bar, o que significa isso? O GPS, ele é composto por tela, hoje, o GPS de hoje, tela, Light Bar, toda essa gestão, mas no passado os sistemas, eles eram só guiados pelo Light Bar. Ou seja, tu não tinha toda a informação dentro da cabine. E a normativa nem permite que tu trabalhe assim hoje. Então, para ter uma ideia do quão evoluído é a aviação, que tu é obrigado a evoluir equipamento, obrigado a botar sistemas que tu tem toda a informação completa. Então, assim, em tempo real. Então assim, ó, as normativas do avião, elas são... A exigência é muito alta. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala... Às vezes no carro, o airbag ele entrou lá, sei lá que ano, 2018. Tá, mas o airbag tem desde quando, entendeu? No carro passou a ser exigido. Na aviação, quando existe algo disponível, ele já passa a ser exigido. E aí tu é obrigado a usar. Se não botar, o teu avião não decola. Então, tudo isso... Claro, aí que tu pega... Tu vai acoplando sensores, né? Tu citou o controle de fluxo. O que muda de um para o outro? A precisão, o controle, a gestão. Tu acerta muito mais preciso. Tu botou lá, eu quero 10 litros por hectare. Ele vai cravar 9.99, vai cravar 10.1. Cravou aquilo que tu queria fazer. Então, aí tu pega uma lavoura para fazer análise depois do teu resultado. Tu consegue saber, não, eu realmente... cobri toda a lavoura correta, eu realmente botei a vazão correta que deveria ter, eu realmente fiz a faixa correta que deveria ter, e tudo isso fica registrado no Travicar Connect, toda essa informação a cada 0,2 segundos, mais ou menos a cada 10 metros eu tenho um ponto na lavoura identificado com todos os sensores. O que garante para o usuário final do avião, ou seja, aquele que contrata e espera um trabalho de qualidade, que ele recebe trabalho de qualidade. E ele consegue enxergar isso. Ele, ó, comprovado. Aquilo que tu queria fazer de dose, de vazão e de... Tá aqui? E a cada 10 metros eu te comprovo ele. E se não fez também? E se não fez, se não fez o percentual da eficiência, vai estampar lá que não bateu o percentual. Então, tudo hoje, uma aplicação de avião, terminou a área, o teu cliente recebe direto no WhatsApp o que tu fez. Tu recebe tudo o que aconteceu. Por que tu tem isso? É a transparência do trabalho. É a transparência da eficiência. Uma tecnologia da Travicar. Né? Quando eu falar enquanto agrícola de qualidade, eu tô falando Travicar. Porque é aquele mas que a gente... importante deixar claro que não são todos que fazem isso. Porque o que a Travicar busca aqui? É a única empresa brasileira que fabrica esse tipo de tecnologia, é a única empresa que tem isso disponível, e além disso, é a única empresa que consegue exportar esse tipo de tecnologia para disputar qualquer outro fabricante do mundo, porque tem tecnologia muito mais alta do que todos eles para esse tipo de finalidade. O controle meteorológico, imagina algo tão importante, né? Saber a umidade, trabalhando no vento. Direção do vento. Isso aí, para a pista, assim, é algo que te diminui o teu esforço de tu... Às vezes tu tem que parar o avião para te olhar. Tu já tá ali. Não, tu tem tudo. Eu ia te perguntar justamente isso. Em que momento um dado bom ou ruim, né, te salvou de tomar a decisão errada? Já aconteceu, e não é uma vez, acontece seguida na nossa região lá, muita mudança de vento durante um dia. Tu começou a aplicar, o vento tá leste. Às vezes, e aí, tu controlou uma lavoura no lado, às vezes, a época de inverno, por exemplo, tu tá fazendo uma dessecação num campo e no outro lado tem uma pastagem já nascida. Tu tem que cuidar para te aplicar com o vento oposto ali, jogando para cá. O que acontece? Tu começou a aplicar, tem aquele dia que o vento vira leste, sul, oeste, norte, ele vira todas as posições. Isso aí é essencial. Tu tá ali, claro, tu cuida, tu tá visual ali olhando, mas a estação te adianta isso aí. Daqui tantos minutos, vai virar. E realmente ela vai, tá o horário, tu já começa a te atentar. Vou parar antes de chegar aquele momento que tu tem controle total, né? Total. Então, isso aí é algo importantíssimo. Segurança para a lavoura. Para a lavoura? A informação, né? A estação meteorológica é um sistema que a Travicar lançou. De todas as empresas, só a Travicar tem estação meteorológica móvel, ou seja, ela acompanha o carro de apoio. Esse time de terra tem uma estrutura de apoio. Nessa estrutura de apoio, isso é fixado no carro, nesse carro que tá lá, muito próximo à lavoura, muito próximo onde está sendo aplicado a área. E ela registra uma infinidade de dados e comunica ao mesmo tempo toda essa informação. Então, toda a decisão que ele falou, começa a alterar o vento. Tu sabe que está alterando. Ele não tá te atrapalhando ainda, mas tu já viu que está alterando. Tu sabe, ou eu vou parar a operação, ou eu tenho mais 1 minuto, 2, 3 para fazer e acabou a operação. Então, essas decisões são realmente importantes, porque, de novo, se a gota não chegar no solo, não tem tratamento, não tem resultado. Então, o domínio realmente tem que ser e tem que ter informação, né?
Aqui tu voa o arroz e a janela do arroz é curta, ainda mais com o nosso tempo maluco aqui. Tu considera que um dado impreciso, ele atrapalha a produtividade no campo? Além de atrapalhar, atrasa, né? Às vezes é algo que tu ia fazer uma aplicação, tu achou, não, hoje não vai estar o vento favorável. Isso aí tu já olha, não, ele vai estar favorável, tu já pode adiantar, porque o caminhão, pra te ter ideia, lá na nossa região, às vezes o caminhão, ele demora 2 horas para chegar na pista. A gente vai fazer uma aplicação longe, lá tem 2 horas para o caminhão ir. Aí não vai esperar saber, a gente já sabe antes, o caminhãozinho já tá lá esperando, 6 horas da manhã já vou estar chegando lá, vou aproveitar aquele momento certo do vento. Dali 8 horas da manhã vai virar. Eu sei que eu tenho 2 horas para fazer aquele X hectare, aquela quantidade ali, se dá tempo ou não. Qual é a consequência de um dado errado? Ou tu não ter esses dados e tu fazer, sei lá, uma aplicação com o vento que tinha que ser com leste e foi com oeste? Pergunta de leiga. É drástico porque tu acaba tu mata uma lavoura, ou tu mata uma lavoura vizinha, tu mata uma pastagem. O pior é tu matar uma lavoura. Às vezes num campo, tu aplicou, só que não acontece, mas virou ali o vento, foi para um campo. É uma deriva no campo, vai ali 10 metros fora da lavoura ali, amarelou o pasto. Mas daí se tem uma lavoura de arroz, o prejuízo é enorme. Pega uma lavoura ali comprida, 300 sacos por quadra, né? Então tu vai ver ali... É prejuízo. É prejuízo. Isso tu tá perguntando, mas essas questões de deriva, elas ocorrem com qualquer tipo de pulverização. Terrestre, drone, avião, helicóptero, qualquer costal, qualquer coisa que for feito, tem que se levar em consideração, o vento tem que levar em consideração. Então, o que tem de diferencial na aviação? Que tu tem um dado ali, a cada 0,2 segundos, te trazendo para tu tomar a decisão certa. Isso não pode fazer. E outra, de novo, tem toda uma equipe de solo que está acompanhando o profissional. Então, todo o conjunto é importante, né? Nós estamos falando do piloto, do time de solo, tudo é importante. E o mais importante, como ele citou, a decisão é do piloto. Se o piloto tem a decisão na mão para tomar a decisão, não, isso não está adequado, retorna, não faz. Então, é um controle total da função, né? E às vezes o cliente quer aplicar a lavoura dele... O cliente sempre vai querer, né? O cliente quer, precisa, porque ele precisa, mas tem uma gestão... E aí cabe a ti dizer, infelizmente, hoje não dá. Vamos deixar para outro dia, ou o dia que a condição estiver boa. Eu vou aproveitar aqui que a gente está falando de equipamentos e de tecnologia que cuida da segurança, ajuda a cuidar da segurança alimentar, não só do Brasil, mas do mundo. E a gente não pode deixar de frisar que a gente está aqui hoje graças a Travicar. Esse podcast é uma realização da Travicar. O comandante Rafael, ele já usa do GPS, fluxômetro, altímetro, estação, os bicos, atomizadores, Travicar Connect, tudo Travicar. Porque a Travicar está há 55 anos desenvolvendo tecnologia para aviação agrícola. É muita expertise, é muita tradição, né? É líder de mercado. Enfim, inclusive, se tu tá precisando melhorar a precisão, melhorar o desempenho, mais ganhos também, porque dá para dizer que o retorno financeiro vem tanto para a empresa quanto para o piloto, né? Porque o rendimento, como chama? O rendimento hora aumenta. Se tu tá precisando aumentar o teu rendimento hora para pagar o carro que a tua mulher investiu na tua formação, aqui embaixo tem o link para falar com os nossos consultores, com a nossa equipe. Eles vão te atender muito bem e te entregar produtos de muita qualidade. Vamos seguir. Tem coisa que a tecnologia melhora, mas ela nunca vai substituir o quê? O ser humano, acredito eu. Por mais que precisa, eu sempre falo, eu preciso um ser humano atrás ali, tomando as decisões finais. Porque tecnologia é um equipamento, tem que ter uma pessoa qualificada atrás para... É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Tem que ter alguém experiente atrás. Alguém experiente atrás, com certeza. Tu tem 6.000 horas de voo e já foi técnico agrícola. Ou seja, tu conheceu a operação de baixo e de cima. O que é que tu enxerga lá em cima sobre a aplicação que quem está no chão não enxerga? Tudo. Hoje, se tu pega um avião não tripulado, tu tá com o teu equipamento ali, tu consegue monitorar ele, consegue fazer a operação dele, só que a tua visão em cima, tu consegue tomar decisões muito mais rápido. Tu chegou perto, tem um obstáculo, ou até uma pessoa. Tu tá indo
Não tripulado não para. Daí tu vê que tem uma pessoa que tá atravessando, durante a aplicação, às vezes tem uma pessoa numa lavoura lá, não sabia e entrou dentro da lavoura. Tu já consegue cortar, tu consegue parar a aplicação, volta. O vento virou, tu já consegue parar na hora. Exatamente naquele momento, tu viu que vai, deu uma... Porque tu sente no avião. Ele tá jogando para um lado, vai sentir que jogar para o outro. Então é algo que tu, em cima, é outra visão. Completamente... Essa visão dupla te ajuda na comunicação com a equipe de pista? Sim, com certeza. E outra coisa boa, a equipe de pista no chão, cada pose que eu faço, ele me dá essa informação. Informação pessoal, que nós estamos assim, tá chegando vai cruzar um carro, o vento vai virar, vamos ter que mudar a dosagem do produto. Tipo, aqui o cara quer outra, tu tá fazendo às vezes a mesma lavoura e tem um produto específico nesse talhão, e nesse outro talhão o cara quer outro tipo de produto. Ele chega ali, te avisa, ele te parte, esse programa. Então, assim, o que tu citou que é interessante, né? A importância do piloto, da tomada de decisão, daquilo mais que às vezes a máquina não consegue ver. Então, o teu avião hoje voando com toda a tecnologia Travicar que tu tem embarcada, tu tem a mesma informação que tu teria no melhor não tripulado. É a mesma coisa que tu tem, só que tu adiciona ainda realmente um novo controle, que é a visão real. A visão real da coisa. Porque, como tu disse, né, não tem como tu... Tá acontecendo a vida toda, só que tu tá enxergando, dominando o vento ele pode mostrar que tá mudando, mas às vezes tu já percebeu que aquilo não tá mais adequado, tu cortou a operação, tu retorna. Então é diferente quando tu tem tu vai botar os teus sentidos para trabalhar em conjunto, né? Às vezes um bico entupiu. Tá na aplicação ali. Sim, tu tá vendo? Tu tá vendo? Olhou, tá vendo? Para a versão, volta pra pista ali. Tu tá vendo? Um equipamento normal, o que faz ele? Ele entope, o que o equipamento faz? Ele aumenta a vazão para compensar aquele bico entupido. Só que o piloto não, aquele bico tá entupido, ele vai me atrapalhar, já cortei a operação, não quer. Eu não aceito aquela condição ali, então é um domínio do piloto. Tu só voa arroz aqui no Rio Grande do Sul? Arroz e um pouquinho de soja também. Quais são as principais diferenças que tu poderia pontuar entre pulverizar, aplicar no arroz e aplicar na soja? O arroz, a diferença dele é muito mais aplicação durante aquele curto período. Nós começamos às vezes com, tu chega a aplicar às vezes 5 vezes produtos diferentes. A soja tu faz mais pro lado do fungicida, na verdade. Aí o fungicida numa soja tu aplica 4 vezes ali, só que sempre quase o mesmo produto. O arroz não, o arroz tu aplica um herbicida, antes tu aplica um dessecante, primeiro herbicida, depois ureia, depois às vezes fungicida, depois inseticida. Então tu muda muito os produtos que tu usa. Aí tem uma lavoura de arroz que aceita um produto, outra lavoura de arroz não aceita. Então esse é outro cuidado que tem que ter. Porque às vezes tu terminou uma aplicação numa lavoura e tu vai para outro cliente. Se num avião sobrar um pouco de lastro ali, que é o que sobra, que não vai sair todo ele antes, se tu não for no hangar descontaminar, se tu chegar lá, naquela lavoura lá, pode ser outro tipo de cultura, tu mata a cultura dele. Com 10 litrinhos que fica embaixo, dentro do hopper do avião que a gente chama, né, que é a carga onde fica o produto. Se ficar aqueles 10 litros ali, tu não descontaminar o avião, tu chega naquela lavoura, tu mata a lavoura do vizinho. Então é algo que tu tem que ter uma atenção bem maior. Uma lavoura de arroz, ela exige assim... bem mais sensível, né? É mais sensível. E produtos diferentes nela. Então o soja já é mais tranquilo, que são quase sempre... Etapas. Isso, quase sempre o mesmo produto. Tu vai só, conforme a folha vai crescendo, tu vai reaplicando, né? Ser especialista em arroz é uma vantagem pra ti ou é uma limitação? Não, é uma vantagem. Eu adoro. É bom, só que tu voa tranquilo. Eu conheço bem a cultura. Outra coisa pra te não confundir lavouras. Isso acontece, quando acontece com um piloto, de tu olhar uma lavoura de arroz e uma lavoura de milho quando tá bem pequenininha. Milho é quase, quando tá pequenininho, milho é parecido com arroz. Depende do piloto, quando vê tu não sabe, tu vai lá e aplica na lavoura do vizinho. Então tu já entender, tu já conhecer, é algo que te facilita muito. É claro que isso é uma realidade quando tu não tinha os sistemas mais modernizados, né? Sim. E a lavoura de arroz, estão falando aí de 50 anos, exatamente. Tempo do quê? Da bandeira, antigamente. Bandeirinha, do bandeirinha. Porque tu pegar a aviação agrícola, Travicar, em 70 se estruturou e focou para a aviação agrícola. Mas o Brasil já bombava de estudo, já estava estruturado, já estava vindo. Tanto que a Travicar ela entrou justamente para manter a frota funcionando. Né? Então não fazia só manutenção e equipamento e lançou sua linha própria de equipamento para avião agrícola, porque as coisas eram dinâmicas, não tinha o que fazer. Ou tinha uma estrutura aqui para sustentar um avião voando, ou não teria aviação no Brasil. Né? E com a Travicar, hoje, o erro ficou mínimo, porque tu já sai do hangar, tu sai com uma aplicação, tu já lança o seu GPS, ele já vai te dar direto naquela lavoura.
Tu já vai Sim, tu já é direcionado, né? Direcionado pronto lá. Antes não, você tinha que chegar a olhar por cima, olhar no mapinha, às vezes um mapa impresso, tava no papel procurando a lavoura, tu vai lá e olha onde é que tá a lavoura. Tem que ficar Em termos de tempo e dinheiro, o que isso significa? Tu já ser direcionado. Tu tem uma tecnologia que já te direciona. A aviação, ela é movida com o rendimento do avião. Tipo, se tu não tiver um rendimento bom, tu vai só empatar, porque o custo da hora do avião é caro. O custo hoje é muito alto, né? Então tem que ter um planejamento. Aí tu pega um GPS Traficar, se tu lançar o mapa, ele já te dá os pontos certos. Já chega na área sabendo, eu vou dar o A e B lá, o C aqui, tu já vai conseguir aplicar, tu já não vai perder tempo voando em cima. Que queira ou não queira, se tu ficar 5 minutos, já é 5 minutos consumindo combustível, consumindo hora de voo. Isso aí tudo ajuda, tudo melhora, entendeu? E aí, para o pessoal ter uma ideia, né? A hora de voo pode ter um custo de 4 mil reais a hora, 5 mil, dependendo do tamanho de avião, 8 mil reais o custo hora, o custo hora, entendeu? Então quer dizer o quê? Divide esses 8 mil reais ou 5 mil que seja no avião menor por 60 minutos, cada minutinho tem o seu preço. Então tu perdeu esse tempo. Ali é mais de 100 reais. Exatamente. Então, assim, ó, onde é que... Não, você pode chegar a 200 reais, né? Então, assim, qual é que é a finalidade da operação? Tu não perder esses tempos, porque quando é que o avião ganha? Quando ele está pulverizando. Isso. Então, se ele está pulverizando dentro de uma área, essa é a efetividade dele produtiva. Quando ele está fazendo balão, quando ele está indo até a área, tudo isso é, entre aspas, perda de tempo. Se ele puder fazer isso mais rápido, mais direcionado, ele está ganhando dinheiro. Então, não tem como evitar o balão, não tem como evitar deslocamento. Ao mesmo tempo... Mas tem como otimizar. Tem como otimizar. Então, é isso que dá quando fala em rendimento hora. Às vezes o cara opta por uma estratégia, por exemplo, quando a gente citou, se marcar a B voando, ABC voando, o que acontece? Que é bem comum a utilização. Tu tem que sobrevoar a área e marcar. Automaticamente, tu pode fazer isso aplicando ou não aplicando. Se tu faz aplicando, já está ganhando aquela faixa. Se faz não aplicando, aquilo foi perda de tempo. Entendeu? Perdi dinheiro. Perdi dinheiro. E aí tu pode, hoje com as tecnologias que tem, tu já pode sair com essa área inteira já mapeada, já pré-determinada, com o ângulo certo que tu vai entrar para te dar o melhor rendimento, com a melhor estratégia. Então, tu tem uma série de vantagens hoje nesse tipo de tecnologia que a Traficar disponibiliza no mercado para realmente ter um resultado muito mais eficiente. É não só para as empresas prestadoras de serviço, mas também para as fazendas que têm avião, para as usinas que têm avião. Então, a ideia da hora máquina é uma economia assim, absurda. Clientes nossos, né, que passaram a botar o GPS, saíram do light bar, como a gente citou, só o light bar sem tela, acabou até dobrando a área. Então, e no Rio Grande do Sul é muito peculiar, tu pode nos explicar, são muitas áreas pequenas, né? Demais. Sai às vezes para fazer 30 hectares, 40 hectares no voo. Longe, tu vai. Então tu tem que otimizar o máximo. Tem que otimizar o máximo, né? Pra te poder ter eu fiquei com uma dúvida aqui, vocês falando. Quem é que absorve esse custo do avião fazendo voo desnecessário? A empresa dona do avião. Na verdade, que vai na verdade os dois vão perder, né? Tu, como piloto, vai perder porque teu dia como é que ele conta o rendimento dele? É pela área que foi feita. Então, se ele perde tempo na volta, ele faz menos áreas. Fazendo menos áreas, o teu dia rende menos, ou a tua remuneração é menor. Claro. E pro dono da empresa de aviação também, porque o avião dele deveria, vamos botar, render 500 hectares dia, 1000 hectares dia, e ele terminou rendendo 200. Então, ele... É prejuízo. Então, toda essa tecnologia torna tudo isso muito mais eficiente. E o cliente, ele não consegue repassar esse pro cliente na hora, porque tu dá um preço do hectare. Eu vou voar valor X o hectare, é aquilo ali. Se eu demorei, se eu me perdi lá na hora... Sim, isso é o custo da empresa. É o custo da empresa. E eu perdi de fazer mais área. Deixou de fazer mais área, exatamente. E para a fazenda que tem avião, o custo é dela. Vai aumentar o custo da aplicação. Às vezes são alguns milhões ali perdidos. Perdido no ano, né? Perdido no ano. Alguns milhões? Sim, alguns milhões. Porque tu pegar uma aeronave, pega um Air Tractor, uma aeronave turbo, que ter que ter um alto rendimento e tu perde esse tempo e não chega nesse rendimento, tu calcula absurdo. A gente está aqui falando não só de quem não tem tecnologia, mas também de quem não usa tecnologia do jeito vou te dar um dado. Causa prejuízo de milhões, gente. Eu vou te dar um dado técnico, isso vale daí para todos os donos de avião. Nós temos clientes que têm 5, 6 aeronaves e que trabalhavam totalmente estrangulado o tempo da aeronave, não tinham, tinha mais clientes do que eles poderiam atender. Quando eles colocaram
o GPS Travicário e o Travicário Connect em operação, o que eles fizeram? Chegou o momento que eles encostaram o avião. Porque os 5 aviões faziam o trabalho dos 6 aviões. E aí sobrou agora um avião para atingir novos clientes, mais áreas. Então, é muito mais autonomia. E nós estamos falando de mercados com áreas grandes, com áreas amplas, que teoricamente é mais difícil tu errar. Mas tu botou a tecnologia em cima, tu ganha muito mais. Então, assim, o resultado é absurdo. E tu bota no avião grande, nós estamos falando de 1.000, 2.000 hectares dia. Estamos falando de absurdamente retorno financeiro na conta corrente da empresa. Nossa. Porque tu não gasta. Ou seja, o avião decolou, tá gastando. Tu tá perdendo tempo, tu deixa de perder tempo, tu tá ganhando dinheiro. Muito bom. Tu tá há 15 anos na Arenarte, né? Tu atende os mesmos produtores há anos. Provavelmente. Tu falou que o pessoal procura por ti, então tu atende os mesmos anos. Como que é essa relação entre produtor e o piloto que é contratado pela empresa que eles contratam? Acaba sendo uma relação de amizade, né? Ao longo dos anos. Não é só aquele profissionalismo na hora de chegar na pista, operar e deu. A gente se encontra na cidade, toma uma cerveja, toma um chimarrão, ver algo assim, tu tá ali. É uma amizade. Cria uma amizade, um laço de amizade, porque é muito tempo junto. A gente passa o ano inteiro. Tem cliente que tu chega aí 5, 6 vezes naquele ano, naquele mês, tu vai. Além daquele que tu se encontra na cidade, ou no hangar. É algo legal. Para além da amizade, tu vira meio que um consultor ali em relação à aplicação. Ele te questiona alguma coisa em relação à aplicação? Depois que ele tem confiança no piloto, zero. No começo, até tu conhecer, até ele vai lá, às vezes tem cliente que vai na lavoura, ele fica olhando. Chega lá, fica olhando a aplicação todo o tempo, ele fica com a caminhoneta lá olhando. Depois que tu conheceu, que tu viu, que tu fez o serviço bem feito, ele só lá com o produto ali, vai o agrônomo, geralmente o cliente às vezes nem vai mais lá. Vai lá, o agrônomo chega lá, bota o produto e deu. É contigo, Rafael. Vai lá e faz serviço e ele só quer o resultado bom no final da aplicação. A gente falou aqui antes sobre a aviação agrícola ser o meio mais verde de aplicar produtos na lavoura. E veio um dado agora de que a aviação agrícola ajuda a economizar mais de 90% de água que é utilizada durante a aplicação. Tu vê isso na prática com os teus clientes de arroz? Com certeza. Tipo, um pulverizador hoje aplica 100 litros, 150 litros por hectare. O avião a gente faz 10 litros, 15 litros, 5 litros a gente já chegou a fazer quando é um inseticida. Então, se tu parar a pensar, um galão de 20 litros tu aplicar em 100%. Então, é muita pouca água em um hectare. Isso é muita vantagem, entendeu? Nossa, então, o produtor, ele percebe essa economia? Percebe, Isso é para ele. E outra, a rapidez, né? Se tu vai fazer uma aplicação ali com 10 litros ou 15 litros por hectare, no avião eu decolo ali com 50 hectares por voo. Tu faz ali em meia hora, tá feito 50 hectares. Um trator, 50 hectares, às vezes demora mais de uma manhã inteira. É muito tempo. Às vezes tu tem uma lagarta batendo no tua lavoura de arroz lá, tu precisa combater ela rápido. Questão de uma hora a gente fez ali 100 e poucos hectares. O trator às vezes demora o dia inteiro. Aí ela tá comendo o teu arroz, né? E esses dados, claro, é importante a gente citar, né? Nós estamos falando de dados do Rio Grande do Sul. Sim, isso. Que as áreas são pequenas, que dá muito mais trabalho para ele realizar. Ele fica muito mais tempo fazendo os balões aqui, porque as áreas são menores. E a produtividade, claro, se comparar São Paulo, comparar Mato Grosso, que as áreas são maiores, então o teu rendimento muito hora vai ser muito maior, né? Obviamente. E os aviões, né? E os aviões também. Os aviões que nós vamos lá, eu vou em Ipanema 203, eu coloco no avião num turbo aí, o rendimento... Sim, tu ganha velocidade, ganha faixa. Mas então, se ele está dizendo que o que o cliente ganhou, efetivamente, o cliente ganhou o tratamento. Então, se tem uma lagarta comendo e tem que fazer aquilo rápido para ter o tratamento correto, o avião fez aquilo e foi lá e... Em X horas ele terminou aquilo ali. Uma hora terminou aquele serviço e uma hora já a praga já foi. Isso, então, agora se deixar ela terminar de comer no outro dia, no outro dia talvez não tenha mais lavoura. Entendeu? Esse é o tamanho do dano. E o que é não ter mais lavoura, né, pessoal? Tá, mas o que é não ter lavoura? Se eu não tenho folha, não tem fruto, não vai sair, não vai ter o que colher. Entendeu? Então, comeu a folha e acabou a tua lavoura. E é rapidinho. Entendeu? É rapidinho. 2 mordidinhas que ela dá ali. Nossa. E o count. Os gafanhotos. Oi, você seca, depende da parte que pega, vai secar a folha e acabou. Não tem como nutrir mais o... Isso. Tu já teve a experiência de um produtor que veio da aplicação terrestre, passou para a aviação agrícola e se surpreendeu com essa rapidez, com esse resultado e com essa economia em água? A maioria
Hoje todos eles já conhecem, então a gente meio se acostumou com isso, né? Mas no começo, tem cliente assim que, não, por causa do valor, eu não quero gastar, não quero pagar 1 hectare se eu tenho um trator com pulverizador. Não quero. Ele vai lutando. Só que chega um momento, às vezes ele conversa com o vizinho diz, não, eu fiz de avião, é muito rápido. Então ele vai ali, não, vou testar. E aí depois que testou, ele não troca mais. Usa, o pulverizador tá ali, ou um drone se tiver, vai. Mas o principal vai ser o avião. Pela rapidez, a agilidade e a qualidade da aplicação, né? O trator, ele acaba usando mais água que o avião também, né? Mas eu sei eu só não sei explicar, que a Travicar tem uma tecnologia que também permite que o trator diminua o uso de água também 90%, ou nesse mesmo percentual. É boa a tua pergunta, né? Porque o cara quando fala em tecnologia, acha que é uma inovação do momento. Não, a tecnologia que tu questionou, a Travicar fabrica desde 2013. Fabrica ela desde 2000 para o avião. Em 2013, a Travicar, que eu citei, a Travicar, ela usa a aviação como berço e aprimora os outros setores. Então, tá todo mundo interligado. Né? O trator, o avião, o drone, o helicóptero, todos os meios de pulverização, inclusive o costal, a gente tem equipamentos, né, que trabalhava há muito tempo também com a tecnologia eletrostática. Qual era o sentido disso? Tu traz esse know-how e emprega ele nas máquinas para redução do consumo de água e para o aumento da cobertura. Então, tu reduz a água e cobre muito mais. Automaticamente, tu dá muito mais capacidade para a máquina. É óbvio que sempre que a gente comparar o avião com qualquer outra máquina terrestre, a gente vai ter muita vantagem no avião. Que nem a gente falou, 1 litro, 2 litros, 5 litros, as máquinas terrestres não vão chegar nesse patamar, tem uma série de variáveis também que envolve, mas elas reduzem sim do 150, do 100 para 30, para 25, com uma cobertura absurda. As máquinas de fruta, principalmente, que é um carro-chefe da Travicar no setor terrestre, é a redução de aplicações de 1.200, 1.500, 3.000 litros por hectare, principalmente na laranja, que é 3.000, 3.500 litros por hectare, reduzindo isso para números da laranja de 3.500 para 500, para 300, para 400. É absurdo a redução, quase 10 vezes a redução de água numa aplicação. E na fruta é o seguinte, a fruta ela passa pulverizando sempre, ela não para, porque nós estamos falando de fruta de mesa, aquela fruta de qualidade que vai chegar no supermercado, porque na hora de a gente escolher a fruta, é outra coisa que a gente também não percebe, né? Na hora de escolher a fruta, tu não pega uma fruta feia. Vai pegar a fruta bonita. Só que essa fruta bonita ela teve que ser cuidada para até chegar nessa outra ponta. E isso com tecnologia eletrostática, a Travicar fabrica para os terrestres desde 2013. Então a gente está falando de 13 anos de tecnologia, estudos da Embrapa em cima da tecnologia, estudos científicos, estudos de trabalhos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em cima da tecnologia. O que eles todos comprovaram? E a tecnologia eletrostática Travicar realmente reduz o consumo de água absurdamente e aumenta a cobertura e o tratamento absurdamente. Então, isso lá desde 2013, que era aquela coisa, mas a Travicar lançou essa tecnologia, vamos ver como é que isso funciona, vamos tentar estudar, vamos será que isso é verdade mesmo, né? E todos foram testando e descobrindo que a efetividade realmente era absurda na tecnologia eletrostática da Travicar, porque tem um controle completo da pulverização. E esse é um dos produtos que a gente exporta muito para a Espanha, a gente exporta muito para a América Latina. Então, Estados Unidos são tecnologias, principalmente Estados Unidos, obviamente, são tecnologias que às vezes parece que, não, será que isso é bom mesmo? Não, isso tem comprovação, isso tem trabalho científico, isso tem realmente... Nós temos clientes no ramo terrestre, até para ti vai ser uma surpresa, Rafael, que utilizam 80 máquinas na lavoura com a tecnologia Travicar, reduzindo... O eletrostático, a tecnologia Travicar, SPE, a nossa marca da tecnologia eletrostática, reduzindo absurdamente a pulverização e o consumo de água. Então, nós estamos falando de grandes grupos de plantação de laranja, grandes grupos que aí tu começa a ver o retorno financeiro quando a gente fala de autonomia. São vários milhões de economia. Não só de dano ambiental, que na realidade tu resguarda o meio ambiente do consumo de água, entendeu? Tu tá como é que se diz? Tu tá fazendo o mesmo serviço com muito menos água, né? E automaticamente tu também tá economizando nesse transporte da água. Tem uma porque eficiência. Tem uma eficiência absurda, porque tu tem que ter toda uma logística
para transportar água até o local para poder botar na máquina para poder pulverizar. Isso tu vai diminuir. Porque a economia, então, tudo encadeia a economia. Então, quando a gente fala, que nem tu falou do amassamento, tá, mas só não é o avião, não é só o amassamento que ele elimina, não, ele ganha em todas as pontas, né? É muito retorno financeiro quando a gente fala de tecnologia. E a Travicar tem essa expertise não só para o avião, quanto para máquinas terrestres também. Tu falou que o eletrostático, ele, além de economizar água, ele faz com que o produto chegue melhor na plantação. Como que isso funciona? E isso também diminui risco de alguma outra coisa que ele falou? A contaminação. Deriva. Na verdade, o eletrostático, ele é um produto feito... Tu falou em janelas de aplicação, né? Às vezes está muito quente, está pouco úmido. O eletrostático ele é um produto desenvolvido para trabalhar nos piores climas. Então, se ele for feito para os piores climas, ele é excepcional para os melhores climas. Então, ele é um produto que te dá longevidade na máquina. Então, ele não tem janela de operação. Ele quanto mais quente, quanto mais seco, mais rápido a gota se deposita na planta. Então, tu lança uma nuvem carregada. Quando o pessoal às vezes pensa gota, né? Então, é gota com carga. É uma gota com carga, mas são bilhões de gotas com carga. Se for uma nuvem, essa nuvem ela vai ser atraída para a planta em muito poucos segundos. E ela vai contornando todas as superfícies da planta, porque a nuvem vai empurrando as gotas, ela vai contornando, e quando tu termina, quando passou 1, 2, 3 segundos, sumiu toda essa névoa pulverizada, e tu vai ver, tá tudo colado na planta. Então é uma eficiência absurda e tu não perde aquilo para o ambiente. Então tu traz uma eficiência para mais de 90% na cobertura. Nossa. Então, no vez de tu ter uma perda de 30%, 40%, 50% do que tu aplica, pode não parar no alvo, pode parar no chão. No eletrostático, tu vai totalmente pro alvo. No chão embaixo da planta. No chão embaixo da planta, assim por diante. E quando tu bota eletrostático, tu traz tudo isso para a planta. Então, é uma tecnologia que é absurda. Né? Quem passa a utilizar ela, além de todos os ganhos financeiros, o resultado no tratamento realmente é muito grande, né? Comandante Bernardi, me leva num dia de safra. Começa do início lá. Que horas tu acorda? Que horas o despertador toca? O que tu faz antes de chegar na pista? Como que é? Tem um ritual? Não tem? Como que funciona? Eu acordo 4h30 da manhã, vou pro hangar, umas 5 e pouquinho tô no hangar, faço meu chimarrão. Quando o sol nasceu ali, a gente já decola, começa a aplicação já. Tem dias que a gente toca direto, sem almoço. Depende do lugar que tu tá, às vezes não coincide os horários, né? Tu tá numa lavoura, terminou meio-dia aquela lavoura, e já tem outro cliente esperando. Aí eu não perco tempo almoçando, eu já saio daquele cliente, vou pro outro, já chego lá, já saio aplicando também. Fica, às vezes, 2, 3 dias assim, aí só que tem dias que a fome bate. Sempre carrega uma salgadinha, uma coisinha pra... Aí se alimentando... Almoça na pista, né? Almoça na pista. Às vezes, quando tu te leva almoço, tem dias que a gente almoça dentro do avião mesmo. Nem desligar o avião, não desliga ali, come enquanto ele tá abastecendo, ou colocando combustível, colocando o produto no avião, a gente já vai almoçando. Tem dias que tu almoça mais tranquilo, tem dias que tu volta pro hangar pra almoçar. Mas no dia a dia é isso aí. Às vezes a gente posa ali um pouquinho antes de escurecer, tu tá chegando no hangar pra te pousar. A rotina é essa. De manhã cedo, o dia inteiro voando. Isso em certas temporadas, né? Tipo ali em novembro, dezembro e meio de janeiro. Depois, fora essas épocas, tu voa de manhã cedo. Quando é 8 e pouco da manhã, 9 horas da manhã, tu tá de volta. Aí teus dias ficam... O comércio abriu, tu já tá em casa de volta. É áreas cedo da manhã, assim, né? Quando fica só líquido, que não tem mais oré pra fazer. Aí é mais tranquilo. O que judia é o sol, né? Tipo, assim. Passar o dia inteiro calorando de 40 graus. Aí, bem no verão, bem né? No verão. Verão gaúcho que... Verão gaúcho é... complicado. 40 graus, tu soa, que é E é a época que tu mais voa, é essa aí. E até quando vai a safra lá? A pulverização. Final de fevereiro. Essa época agora que nós estamos em março, já quase não tem mais nada. O pessoal tá colhendo, né? Aí, final de fevereiro acalmou. Então começam a colher dia 20 de fevereiro. Depois, dia 15 de março ou 20 de março, começa a fazer bem, que é a pastagem pro gado, né? A gente começa a fazer algum dessecante, eles dessecam para preparar, para plantar a pastagem, né? E a gente vai voando ali a pastagem finalzinho de março, né? Aí fica abril, maio, um pouquinho de junho. E fica todo mundo de prontidão? A gente sempre fica lá, mas todo dia tem um voozinho para um ou para outro, nessa época. Aí lá por junho, aí encerra essa atividade. Junho, aí volta só vai volta em agosto. Agosto. Porque novembro começa o pique, mas em agosto já tem alguma dessecação,
Aí tem, tipo, tu voa 1, 2 dias na semana. Aí começa a ficar pequenininho. Mas a data é boa, né? Falou que para em junho, vai pra Disney em julho. Vai tirar as férias, pega o verão lá do norte, vai curtir e depois volta. Passa um mês lá e volta. Volta. Aí agosto começa a fusão de novo. É um serviço tranquilo que tu tem aquelas épocas que te judia, 2 meses e pouco ali, mas depois é light, depois não é aquela coisa. É uma escravidão. Dentro do avião, quando tu tá lá sozinho, tu falou que é onde tu reflete sobre tudo da vida. O que passa na tua cabeça quando tu tá lá em cima aplicando? Tu pensa na vida, nos filhos, no futuro? Eu penso nos filhos, na esposa, na família, penso nas viagens que nós vamos fazer. A gente vai naquele momento, claro que isso não durante o tiro, né? Durante a aplicação mesmo. Assim, enquanto tá ali, tu tá no translado, né? Não, porque no momento da aplicação mesmo, tu tem que ter concentrado 100% ali. Mas tu tá transladando no avião, tá indo pra aplicação, aí tu vai tomando chimarrão, vai ver algo. Passa muitas coisas boas. Tem que passar problemas que tu não pode levar pra dentro do cockpit. Tu leva só coisas boas, assim, pro Gil. A gente já sabe como é o ritual da manhã. Como que é o ritual da noite? Ou noite não, né? Mas no fim do dia de voo. O último voo do dia. Tu desce do avião, o que tu sente? O que tu faz antes de ir pra casa? Antes de chegar em casa? No final do dia é aquela missão cumprida. Aquela sensação de, missão cumprida do dia. Tu chega exausto. Né? Aquele momento que tu chega assim, tu preenche teu relatório ali, dá uma conversadinha com o pessoal no hangar, pega teu carro, vai embora e aí tu relaxa. Aí tu, enquanto tá indo no carro, tu vai escutar uma musiquinha, chega em casa, aí tu chega em casa, vê os filhos gritando e brincando. Isso é maravilhoso, sabe? É compensador, assim, tu chegar e ser recebido assim. E tu tem o ritual, vamos chamar de ritual, mas na verdade tu tem os relatórios, tem que preencher ainda todos. Tipo, eu vou preenchendo sempre durante o voo, né? Cada voo que tu faz... Que posa, vai fazendo a função. Tô preenchendo pra deixar. Até porque isso aí é uma lei. Tu começou a aplicação, tu tem que estar com o teu relatório preenchido, o cabeçalho, o produto que tu tá usando. Isso é tudo isso aí que tu usa na aplicação, vai no relatório de voo. Depois vai pro Ministério. E aí tu chega lá no hangar, lá de noite. Só finaliza tudo. Só finaliza ali, entrega ali teu relatório e vai embora. No outro dia, é curto, né? À noite, né? Chega em casa, um banho, no outro dia já tá na hora do PEC de novo. Levantar de novo. Levantar e vida que segue. Mas é uma canseira que eu sempre chamo. É uma canseira boa. É aquela canseira assim que tu acorda de manhã, já cansado, mas disposto a ir pro serviço. Não é aquela coisa, eu tenho que trabalhar de novo. Não, uma obrigação. Isso, como se fosse uma obrigação. Tu vai faceiro. Mais um dia de serviço. Vai lá. Tanto é que se tu ficar 4 ou 5 dias sem voar, puxa vida, tô louco pra... Aí começa a olhar o celular, nada de Não errado. vão me chamar? Não vão me chamar. Tu falou dos guris, tu tem 2 meninos, o Nicolas e o Brian. Um de 7 e um de 5. Isso. Tu falou que eles gostam de te ver voar. Imagino que toda criança goste, né? Sim. Mas que tu leva eles pra dar uma volta no aeroclube. Isso. Como que é ter teus filhos olhando pra cima e vendo o pai no avião? E como é a experiência pra eles de voar recreativamente lá no aeroclube? É maravilhoso. Tipo, às vezes que eu consigo levar eles no aeroclube pra fazer um voozinho junto comigo, porque no avião grego não dá, né? Aí tu vai no aeroclube e faz... E tu vê o brilho dos olhos deles, assim, ó. Tu olhar e dizer, vamos, pai, vamos pro céu. Isso não tem preço que pague, sabe? Eu acho muito gratificante. Tu vê o orgulho que eles sentem, assim, de dizer assim, meu pai é piloto agrícola. O pai é piloto. O pai voa. Meu pai tá lá no céu voando, não sei o quê. Essas coisas é legal, sabe? É algo que tu vê que tu tá fazendo a coisa certa. Algum deles já falou que quer ser piloto? O meu maior. Só que eles são muito novos ainda. Eu acredito que ele tem aquela vontade, né? Avião, eu quero voar, eu quero... Só que eles vão escolhendo várias profissões, né? Eu não forço nada, eu deixo, porque é cedo para eles decidirem ainda. No momento certo, quando eles decidirem, se eles escolherem, eu vou ficar bem faceiro, mas vou apoiar qualquer profissão. Eu não forço, mas dou uns aviões de presente. Eu vou dar uns aviões de presente, Mas não forço nada. Tudo é avião. Mas todo pai, eu acho que gosta, né? Que o filho siga. O aniversário no aeroclube, né? Isso, não forço nada. E fora do avião e da loja, o que tu faz de hobby? Tu tem algum hobby? Tem alguma coisa que tu gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer, fora do serviço, a gente sai, programa com a família, sabe? Com meus guris, assim, minha esposa. Bicicleta, a gente gosta de andar. Bola não sou muito, mas como meu guri gosta, daí eu vou lá e jogo uma bolinha junto com ele. Mas, tirando isso, viajar. Sempre que a gente pode, assim, que tem um tempinho, a gente sai, nem que seja viagem curta, a gente gosta de passear, sabe?
agora a gente tá vindo de viagem, tem que aproveitar os momentos, não é só trabalhar, né? Que como a gente se judia bastante no verão ali, então quando dá uma folguinha, o importante é... Sim, eles acabam perdendo a época de praia ali, né? Que é bem onde tu tá trabalhando, né? Tá no auge do trabalho. Nem o ano retrasado a gente foi pro Nordeste, agora esse ano a gente foi aqui mais perto, em Santa Catarina. No inverno a gente gosta de ir pra Serra, agora a gente tá planejando uma viagem pro Chile, agora esse inverno. Muito então bom. fui pra lá, E tirando isso aí, não tem muito, sabe? Não sou aquela pessoa assim que... minha vida é mais perto deles, assim, ó. O que tiver fazendo eles felizes, agradando eles... Um homem de família. Homem mas sou bem de família, né? Por mais que seja sou novo, tenho 40 anos, mas sou bem preservador pra essas partes, né? A gente tá aqui conversando há agora já há bastante tempo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não sei. Mas eu não consigo tirar a história da tua esposa da minha cabeça. Que ela foi lá, vendeu o carro enquanto namorada, investiu na tua carreira de piloto. Uma mulher corajosa, né? Quando vocês olham para trás hoje, o que aquele gesto significa? Aquele gesto, hoje, nós olhando assim, além da confiança que ela teve, foi algo que é tão bom tu saber que tu começou do zero, sabe? Tipo, dinheiro, o piloto ganha dinheiro, às vezes tu não sabe a pessoa que tu tem do teu lado, né? Aí tu começar desde o começo lá, a gente cresceu junto. A gente não tinha nada, começamos ali, fomos adquirindo. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição boa, a gente vive super bem, não é... mas tu quer passear, tu passeia, tu quer comer bem, tu come bem, tu tem um carro bacana, tem caminhoneta bem, então tu consegue dar uma qualidade de vida boa pros filhos. Pra ela, eu me sinto bem em proporcionar isso aí pra ela, porque ela me ajudou, além dos meus pais, foi ela também que estava sempre do meu lado. Aqueles 2 anos que eu fiquei fazendo curso, queira ou não queira, a gente ficava ali 3 meses, 4 meses, eu ficava fora. Tava lá, sozinho lá no aeroclube, lá, juntando hora de voo, sem gastar um puto pila, que não tinha, né? Além disso aí, só pras horas, tudo que tu juntava ali, tu juntava R$500. Era uma hora de voo. Gastava ali uma horinha de voo, você ia teu dinheiro. Então, e ela economizando em casa. Mesmo a gente não morava junto naquela época, né? Era só namorado. E depois, eu me lembro quando... Aí que eu terminei o curso, consegui o primeiro emprego, nós comprando as coisas pra dentro de casa. Assim também, tipo, tudo parceladinho, né? Vamos... as contas pra pagar, bastante conta pra pagar, né, por causa da casa, né? E digo, vamos adquirir devagarzinho. E questão de 1, 2 anos ali, o troço fluiu e graças a Deus foi bem. Hoje eu só tenho que agradecer a eles. E isso aí, não tem... Sou grato. E grato à vida, né? Tipo, tendo um bom emprego, voando, trabalhando onde eu gosto. Hoje a casa é própria? Casa própria, construindo outra. Olha só. Saiu de vender o carro pra casa própria e construtora, praticamente. E vários planos pela frente. Que conselho tu deixa, tanto pra quem sonha em ser piloto, quanto pra quem já é e tá passando por um momento difícil? Corra atrás, não desista do sonho. Tem que ter fé, esperança, né? E as coisas não vêm do mundo de beijada. Pra te conseguir algo, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Assim como eu abri, né, na época que eu fiz o curso. E acreditar que, com certeza, se tu quiser mesmo, assim, tu consegue. Comandante Rafael Bernardi, muito obrigada por participar conosco hoje aqui do podcast Comando Travicar. A tua história é a prova de que quando a família acredita e o homem profissional se dedica, o resultado realmente aparece. São 6.000 horas de voo, 15 anos desbravando a lavoura gaúcha, clientes que pedem pelo teu nome. Isso se constrói com coragem, competência, resiliência, e nós somos muito gratos por ter aberto a tua história aqui para nós hoje. Pessoal, se você curtiu, se inscreve, ativa o sininho e manda esse episódio para aquele amigo que precisa ouvir. Comandante Rafael, muito obrigado pela tua presença. Obviamente aqui a gente teve o prazer de... Vai ser mais uma história verdadeira, né, da aviação agrícola, mais uma carreira que começou, né, superando e cada vez mais com dificuldade financeira, todo mundo ajudou, tu mostrou o teu valor, né, como o André citou, os teus clientes, os clientes das fazendas te chamam hoje pelo nome para tu ir lá e fazer o trabalho para eles, ou seja, é algo que é muito mais do que só um profissional da aviação agrícola, tu passa a fazer parte do dia a dia de todo mundo em Uruguaiana, obviamente na tua cidade, e para nós aqui foi um prazer te receber.
Assim como a gente quer receber muitos outros pilotos aqui que tragam as histórias verdadeiras da aviação, tragam e mostram quem é a aviação, o que é a aviação brasileira, que a gente tem muito para trazer e apresentar para o grande público as nossas histórias verdadeiras e, acima de tudo, de superação. E aqui mais uma história que a gente teve prazer nessa tarde aqui de compartilhar com todos vocês. E eu deixo, obviamente, o convite para quem quer participar do Comando Travicar Podcast, quer vir aqui contar a sua história, quer vir aqui trazer detalhes da vida de piloto, detalhes, curiosidades, acima de tudo, trazer exatamente aquilo que tu faz no teu dia a dia, que tu quer mostrar para o grande público, e a gente está aqui exatamente de portas abertas para trazer essas informações e apresentar para todo mundo. Obviamente eu te agradeço, não vou deixar tu sair daqui de mãos abanando, todo comando que senta aqui tem os presentes Travicar. Essa aqui eu acho que é a melhor parte do dia. Essa né? E a sacola tá ficando cada vez mais gorda, né? Eu vou te entregar aqui, isso aqui tá... O que teve de especial aqui dentro? Porque tá cheio, a gente tem o colete Travicar. Não, tem bastante coisa legal. O nosso moletom legal, também, olha aí. A coisa tá ficando chique aqui. O boné não podia faltar também. Não, saiu bem. Oi. Uma cuia. Não, aqui, cuia, né? Com esse convite aqui, não tem como o pessoal não sentar aqui, né? Esse convite aqui, não tem como o pessoal não vir aqui. Além de valer bastante a conversa, sai com presente, ó. Olha aí. Então a gente agradece a tua participação. Obrigado. Muito legal tu ter vindo aqui, ter contado a tua história. Todos que sentam aqui, independente do tipo de superação, se é financeira, se é tempo, se é dedicação, cada um tem uma narrativa, cada um tem uma história e o mais importante de todos, tem muito sucesso. E quem tem sucesso senta aqui no Comando Travicar Podcast. Obrigado, eu também da minha parte eu tenho que agradecer a vocês, foi ótimo conversar sobre o assunto e é bom a gente fazer parte assim, para inspirar quem tem vontade, quem sonha em ser piloto, que corra atrás do seu sonho, que com certeza é gratificante e é recompensador. É algo que vale a pena, qualquer esforço. E se você chegou até aqui, eu tenho uma recomendação para você. No episódio anterior do Comando Podcast, a gente mergulhou em outra história incrível dentro da aviação agrícola. A história do comandante de César, que nos contou como foi a transição piloto-empresário de sucesso do setor. Então, assim que você terminar esse episódio, vai lá e assiste também. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e na tela, e é só clicar e conferir a história do comandante de César.